Botafogo à direita, camisa listrada, calções pretos, meiões pretos e cinzas. No tornozelo ali um branco com uns fios cinzas nos meiões utilizados pelo time do Botafogo, que joga hoje com seu time titular, que vem de uma vitória importante contra o Coritiba pela Copa do Brasil na última quinta-feira no Paraná. E neste momento está sendo respeitado 1 minuto de silêncio. Em memória de Renato Borges da Fonseca, ex-presidente da Confederação Brasileira de Remo, ex-médico também do Botafogo, ele que durante muitos anos foi dirigente também do Comitê Olímpico Brasileiro, e o filho dele, um dos filhos dele, trabalha inclusive no jogo aqui como médico do controle de dopagem da CBF. Autoriza o Biraci Damasio. Bola rolando, está valendo. Começa a decisão da Taça Rio no Maracanã. Por enquanto, 2 para o Cabofriense, 2 para o Botafogo. O placar do primeiro jogo. Não há vantagem. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. Primeira saída de bola favorecendo o time do Botafogo. Está aí o Luciano Almeida. Ele e o Alex foram os últimos que se incorporaram a esse grupo do Botafogo. O Botafogo que foi construindo, né? O Cuca foi construindo, claro, e a diretoria do Botafogo, este time ao longo dos últimos meses. Tá aí o Jorge Henrique, tem sido um tormento ali pela ponta esquerda. Zé Roberto, toque de letra para o Túlio. Joilson passa na ponta direita, já recebeu o Joilson. Joilson domina, Zé Roberto pedindo, vem cruzamento, a bola vai sobrar com o Túlio, arrumou, Lúcio Flávio, tentou o domínio, chega rasgando o Everton. Ele que está voltando ao time, tira o perigo lá da área do Cabofriense. Aí você está vendo o Kleberson, um dos dois zagueiros do Cabofriense, lateral, favorecendo o Botafogo. Luiz, só em relação às contratações, foram 15 ao todo e o Botafogo já tem... Olha o Jorge Henrique em profundidade, o Gatti. Aliás, esse nome a gente falou tanto no último domingo, nos 2 últimos domingos, Cabofriense e Vasco, e depois de Cabofriense e Botafogo, o Gatti foi destaque do time, além do jogo contra o Volta Redonda, completando o time. Então, são 15 contratações, o Botafogo já está em negociação com mais 2 jogadores, o Felício, que jogou pelo Volta Redonda no campeonato, e o Renato Silva, que está suspenso, ex-jogador do Fluminense, rescindiu lá. E aí vem o Jorge Henrique, uma das jogadas mais importantes do Botafogo pela ponta esquerda, trabalhando com o Zé Roberto. Aí recebe o Dodô. Quem se apresenta é o Lúcio Flávio, vai para cima da marcação do Zé Roberto, ganhou também do Jardel. Aí o Lúcio Flávio, cruzamento de pé esquerdo buscando o Zé Roberto, tirando o Marcão. A bola voltou no Dodô, arruma com o Jorge Henrique. O time do Cabofriense todo fechado. E o Botafogo trocando passes, recebe o Juninho, recomeça o Botafogo. Faz a bola girar de um lado para o outro para tentar abrir o time adversário. Aí o Lúcio Flávio tentou um toque de primeira linha, a bola não tocou no juiz não, foi de um pé e no outro também do Lúcio Flávio, que volta e fica com a bola. O juiz atrapalhou. Estava em cima do lance, em cima da bola, em cima da chegada da bola do jogador do Botafogo, atrapalhou. Ele estava mal colocado, né? Tem que abrir mais, ficar junto às laterais e deixar o miolo do campo para os jogadores. Por isso existe a diagonal no futebol. E a falta sobre o Jorge Henrique, que você está revendo. Aí o Joilson dominando pela direita. Tentou arrancada pelo meio. Aí chegou para fazer o corte o Rui. E sai jogando o time do Cabofriense. Bola pela direita com o Jardel. A novidade do Valdemar Lemos no time do Cabofriense no jogo desta tarde. Comecinho da decisão no Maracanã. Aí o Marcelinho fez um dos gols no último domingo, sofrendo a falta. E ficou sentindo o Jorge Henrique, hein? Deu a impressão que na passagem ali, a sola do pé do Marcelinho, que você está vendo, não, ela toca, veja lá. E aí o que acontece? Passa com os cravos da chuteira e o jogador do Botafogo fica sentindo. E o Marcelinho também está sentindo do outro lado. Você vê aí o Marcelinho. Os dois caídos e sendo atendidos pelos médicos, pelos massagistas. Você vê ali o Cuca, tranquilo, 42 anos.
dando sequência ao seu trabalho no Botafogo. E do lado de lá, o Valdemar Lemos, 52 anos. Essa semana, desde a última sexta-feira, o nome cotado como um dos candidatos a técnico do Fluminense, visando ao Campeonato Brasileiro. E a própria Copa do Brasil, o Fluminense está no páreo, empatou com o Bahia na última quinta-feira, joga quarta-feira que vem na Fonte Nova com possibilidades evidentes de continuar na Copa do Brasil. Você vê a preocupação do Júlio César, vai lá o Rui para fazer a cobrança de falta. Marcão fechando, levantamento, corte é do Juninho. Ela vai voltar com o Rui. Aí ele chega dominando, virando o jogo na direita. Outra vez o Jardel. Zé Roberto volta na marcação, Lúcio Flávio no primeiro combate. Aí a bola tocada no Marcão. Tentou virar o jogo na ponta esquerda para o Júlio César. Joilson cortou. Aí o Dodô na dividida. Chegou bem o Kleberson dando um chutão nessa bola para fora. E você viu de passagem o Júlio César aplaudindo lá o Kleberson, que teve que se esforçar na cobertura, já que o Júlio César perdeu essa bola no ataque. Vai voltar o Jorge Henrique. E o Valdemar Lemos já mandou todo o time, todas as reservas para o aquecimento. Bem no início do jogo. Está começando a decisão para você, valendo um lugar na finalíssima do Campeonato Carioca contra o Flamengo, que é o campeão da Taça Guanabara. E hoje aqui nós vamos conhecer o campeão da Taça Rio, que é o segundo turno do Campeonato Estadual. E aí o Jardel sai jogando para o Cabo Friense. Esse é o Zé Carlos, outro jogador taticamente muito importante, faz um trabalho de intensa movimentação dos dois lados do campo no sistema ofensivo. E aí o artilheiro do time sofrendo a falta, o William. A exemplo do Dodô, tem 10 gols no campeonato. E a falta sobre ele. Vai lá o Rui para fazer a cobrança. E é sempre uma jogada perigosa do Cabo Friense, essa bola levantada, principalmente da direita para a esquerda. Olha o toque de cabeça, vai diretamente pela linha de fundo, tocando nas costas do Alex, saindo em escanteio para o Cabo Friense. Olha só como o Alex vai, a bola resvala nele antes de sair pela linha de fundo. E vai lá o Rui para fazer a cobrança. É o primeiro escanteio do jogo. Aí vem o levantamento. Vai subir o Kleberson, tocou de cabeça, Marcão desviou, Joilson tira quase que em cima da linha. Bola volta no Júlio César. Aí dominando pela esquerda. Leva o time do Cabo Friense, jogada individual, e o Juninho chega na sobra para fazer o corte. Joilson tenta imprimir velocidade na saída do Botafogo com o Lúcio Flávio. Jorge Henrique na ponta esquerda, Zé Roberto se manda pela direita, recebe o Zé Roberto. O Dodô tentou se posicionar, ele foi travado na hora certinha pelo Kleberson. E aí o Júlio César sai jogando, o Marcos Marins sai jogando pelo time do Cabo Friense. Fazendo o recuo lá atrás para o goleiro Gatti, não pode defender com as mãos. Chutão lá para o ataque, chega o Juninho tocando e a bola vai saindo em lateral, favorecendo o time do Cabo Friense. O Botafogo que faz hoje claramente aquela modificação de jogar com 3 zagueiros, com o Luciano Almeida fazendo um papel de terceiro zagueiro. Normalmente funciona bem. Às vezes o time fica com os 4 zagueiros normalmente, às vezes faz um papel com o Juninho e o Alex, e além deles o Luciano Almeida liberando. O Jorge Henrique faz um papel de ala pela esquerda, motivo pelo qual o Jardel está escalado. Te agrada, Noronha, essa oscilação de linha de 3 zagueiros, de vez em quando volta para o 4-4-2? Eu acho que nenhum time tem que ter um sistema absolutamente fixo. Depende das circunstâncias, do adversário, do que o time pode precisar. Olha aí. Se mandando o time do Cabo Friense, arrancou o William, tem condições para o chute ou para o cruzamento, cortou, a bola voltou no Zé Carlos, limpou, levou para o pé direito, tentou um chute travado pelo Túlio na hora certinha, voltou para o William, levanta para a grande área, bola fica com o Marcelinho, tentou um chute de pé direito, vai sobrar com o Zé Carlos, dominou no peito, Leandro Guerreiro chega tirando. Chegou o Cabo Friense, chegou com tudo. É uma característica do time do Valdemar Lemos, um time que não abdica do jogo ofensivo. O que nós estamos vendo, por exemplo, que são 2 técnicos capazes de amoldar os seus times à circunstância do jogo. O Cabo Friense se amoldou esse jogo porque quer sair do contra-ataque, como foi agora, e tentar um gol ou, quem sabe, segurar o empate. Aí o Zé Roberto jogando com o Joilson. Aí se manda ali pela direita. Zé Roberto se aproxima, vai o Joilson para cima da marcação do Júlio César, faz o cruzamento. Jorge Henrique subiu, tentou para trás, corta Kleberson. E completa a jogada do Júlio César. Ela volta no Túlio. O jogo começa movimentado, a decisão começa movimentada no Maracanã. Lúcio Flávio com o Dodô.
Sai jogando o Rui. Tem sido um jogador importante no time do Cabo Frense. Se movimenta muito. Essa é uma característica do time da região dos Lagos. É muita movimentação. Marcos Marins tocando no Marcelinho. Aí vem Túlio na marcação, dá um toque só na bola. O lateral é do Cabo Friense. E logo depois do futebol, o Sandy Júnior vão explicar para o Faustão por que a dupla vai acabar. Logo mais depois do futebol, na segunda parte do Domingão do Faustão. Vai lá o Jardel para fazer a cobrança. O William dominou com o braço ali. O Biraci Damasio mandou seguir. Você achou que houve toque, Renato Marcílio? Eu achei que houve agora que o Biraci estava com o corpo do jogador prejudicando a visualização. Quem tinha que ter ajudado o Biraci era o Beival Souza. Você está revendo a jogada. O auxiliar aqui que estava de frente para a jogada. Ele usa realmente o braço direito. Ele abre um pouquinho, porque ele estava bem de frente. Você viu nesse plano ele de lado e eu estava vendo ele aqui bem de frente para a gente aqui na cabine da TV Globo. Ele abre um pouquinho o braço direito para ajudar na matada, mas enfim, o juiz mandou seguir. E agora ele marca a falta sobre o Jardel. Aí o Jorge Henrique, tá tudo bem com o Jorge Henrique, se machucou no comecinho do jogo, mas tá tudo legal com ele. E esse é o Jardel, o homem que teve a incumbência aí de tentar neutralizar essas avançadas do lado esquerdo do Botafogo. Bola pro William lá no comando de ataque, chegou para fazer o corte o Alex. Bola fica com o Zé Roberto, tocando pro Joilson. Joilson sofre a falta. Tem pressa na cobrança, mas o Rui não deixou não que ele cobrasse imediatamente. Bola tocada pro Túlio. Aí o Zé Roberto recebendo do lado direito. Joilson, outra vez no Túlio. Luciano Almeida se manda do lado esquerdo. Aí a bola é para o Luciano Almeida. É experiente o Luciano Almeida, 32 anos. Tentou para o Jorge Henrique e a falta cometida pelo Everton. O Biraci Damasio só chama a atenção do Everton. Veja, o Jorge Henrique chega, domina e não foi para cartão mesmo não, né, Marcílio? Não, ele tentou atingir a bola com a cabeça, só que o corpo chegou antes, fez uma falta comum. Não é lance para cartão, não. E o Lúcio Flávio vai lá para fazer a cobrança de falta para o time do Botafogo. 4 faltas cometidas para cada lado. O Lúcio Flávio vai lá ajeitar com muito carinho. E ele tem também aquela característica de botar o bico da bola exatamente onde ele vai chutar. Aí o Lúcio Flávio faz o levantamento. Vai fechando o turno, bateu de primeira! Botafogo! Túlio, número 5. Um toque de primeira muito bonito, por sinal. Na cobrança do Lúcio Flávio, a defesa do Cabo Friense descuidou-se do Túlio totalmente. Ele apareceu livre e de chapa de pé sem deixar a bola cair. Aos 11 minutos do primeiro tempo, abre o placar da decisão. Levantando a torcida do Botafogo no Maracanã, em todo o Brasil. E está marcado impedimento nesse ataque do Cabo Friense aí. 1-0 Botafogo. Que gol do Túlio. Um gol de muita beleza, Sérgio. Colocado, ele colocou a bola. Como você bem disse, ele tocou com o lado interno do pé. O lado do pé e colocou. Olhou e colocou naquele local. Foi muito bonito o gol. Um toque de primeira que é muito difícil de acertar. 1-0 Botafogo sai na frente. São as decisões pelo Brasil inteiro. Em Belo Horizonte, por exemplo, o Cruzeiro está jogando contra o Tupi. Olha o time do Botafogo aí, fazendo a festa com o gol marcado pelo Túlio. O time do Botafogo, por incrível que pareça, está mais quietinho em relação ao último domingo. Tem muito mais gente hoje que o último domingo, mas está mais calma hoje a torcida do Botafogo, ou talvez mais apreensiva. Domingo passado fez mais barulho aqui no Maracanã. O Cruzeiro jogando contra o Tupi. O primeiro jogo foi 0-0, novo empate. O Cruzeiro já fez 1-0, inclusive, está na frente. Mas um outro empate classificaria o Cruzeiro por melhor campanha. Olha o Leandro aí, levando o time do Botafogo. Foi desarmado pelo Marcos Marins. Em São Paulo, Santos e Bragantino estão jogando no Morumbi sob forte chuva. A exemplo do que aconteceu ontem na goleada do São Caetano sobre o São Paulo. Inapelável o São Caetano, 4-1. E de virada. São Caetano é finalista do Campeonato Paulista. Aí o Dodô recebeu. Lindo drible. Bateu o Dodô. Gol! Gol como talento de
número 7. Que gol faz o Dodô no Maracanã! Sempre com habilidade, sempre com técnica. 11º gol dele no campeonato estadual. E a comemoração de Dodô. O Botafogo faz o segundo com 13 minutos. Levanta a sua torcida. A torcida botafoguense vai ao delírio. Mais um gol de Dodô e com uma característica marcante na vida desse rapaz. Os gols do Dodô são sempre muito bonitos. E de novo ele faz um gol recheado de beleza aqui no Maracanã. 2-0 com 14 minutos, Sérgio Noronha. Dois lindos gols do Botafogo. Não são apenas dois gols, né? Foram dois gols muito bonitos. Acho que o Botafogo já pode respirar, já pode tocar a bola com mais tranquilidade e obrigar o Cabo Friense a sair um pouco mais. Porque esses dois gols muito bonitos, em menos de 15 minutos, mexe com qualquer time. Donizete, o Pantera, comemorando. Fez história no Botafogo, campeão brasileiro de 95. E aplaude o gol de Dodô, como faz a torcida alvinegra. O Botafogo tem sido muito feliz, né, Luiz? Essa temporada fez gol em todos os jogos que disputou até agora. O Túlio, por exemplo, é o 5º gol dele em 15 jogos. É, em termos de artilharia, a melhor temporada dele até agora. Ele que é um volante. E o Túlio agora já está a 2 gols do Marcelo, o artilheiro do campeonato, com 13 gols do Madureira. É verdade, o Dodô vai ao 11º gol dele, né? O Marcelo tem 13 gols, não está jogando mais. E com isso o Botafogo vai fazendo em todos os jogos da temporada pelo menos um golzinho, já faz 2 hoje. E o futebol tem seus caprichos, né? Domingo passado o Gatti pegou até pensamento no Maracanã. Hoje as 2 primeiras bolas que foram, passaram. O Botafogo tem 2 finalizações, 2 gols. Vai vencendo o jogo por 2-0 com 15 minutos agora. Não foram meras finalizações, foram belíssimas finalizações, diga-se de passagem. Muito bonito. Futebol é lindo jogado assim, com precisão. Aí o Everton fazendo o levantamento para o Jardel. Marcos Marins, marcado pelo Túlio. A falta do Túlio sobre o Marcos Marins está marcando o Guirassy Damasio. Quer ver o gol do Dodô? Daqui a pouco eu vou mostrar, a gente vai mostrar de novo o gol do Dodô para você. Por outras imagens, por outras tomadas que você ainda não viu, esse golaço do Dodô, fez um de bicicleta domingo passado, faz esse golaço hoje, que é uma outra característica do Dodô, marcante na carreira dele, que é fazer gol de fora da área, chutar muito bem de fora da área. A decisão do ano passado contra o Madureira, inclusive, ele fez um gol de fora da área, um dos 3 da vitória do Botafogo. E esse ele arredondou aqui, um número redondo, 70 gols hoje pelo Botafogo, tem o Dodô. Aí o Zé Carlos saindo, a bola vai saindo pela linha de fundo e vamos rever o gol do Dodô. Olha só, por uma outra câmera, o drible, o primeiro, aí quando o Cleberson chega, ele solta o pé direito no limite da entrada da área, no ângulo do Gatti, mais uma vez agora, na câmera que está colocada atrás do gol. Isso é mais ou menos a visão do goleiro, um pouco mais do alto, do goleiro do Botafogo. E a comemoração com o Zé Roberto, golaço do Dodô, Botafogo 2-0 com 17 minutos aqui no Maracanã. Aí o Jorge Henrique. Jogando pela direita, jogando mal. O Júlio César recupera para o Cabo Friense. Antecipação, ganhou bem a jogada o Alex. Aí vem com talento agora o Alex. Tentou no comando para o Dodô, voltou para ele. Dodô devolveu, boa bola para o Jorge Henrique. Bateu fraquinho, o Gatti foi para fazer a defesa. Globo, a gente se vê por aqui. Volkswagen, perfeito para a sua vida. Para os campeonatos estaduais, os gols acontecendo. Aí vem o Rui levando o time do Cabo Friense. Veja a marcação do Leandro Guerreiro. No Mineirão, o Cruzeiro amplia, faz 2-0 sobre o Tupi de Juiz de Fora. Vai chegando a decisão. E aqui o Dodô recebe. Ele tentou um toque para o Túlio. Achei que ele tentava um toque ali, meio de letra, meio de calcanhar, para o Túlio, que passava nas costas dele, livre, por sinal. No estádio do Morumbi, Santos e Bragantino vão empatando em 0-0. O resultado que leva o Santos à decisão contra o São Caetano. O jogo está no primeiro tempo no Morumbi, sob forte chuva. Veranópolis faz 1-0 sobre o Juventude. O jogo está acontecendo na Serra Gaúcha. O primeiro jogo foi 2-0 para o Juventude. O resultado ainda classifica o Juventude para decidir o título contra o Grêmio, que na sexta-feira conseguiu mais uma daquelas, né? Devolveu com um golzinho de sobra os 3-0 que havia sofrido do Caxias no estádio Centenário de Caxias do Sul. Ganhou por 4-0 e já está na decisão do Gauchão.
Aí se mandando o Everton. Tocando na esquerda para o Júlio César. 2-0 Botafogo em cima do Cabofriense. Marcos Marins. Fazendo o recuo, tocando mais atrás. O Júlio César chegou pro Everton, falou, deixa comigo. E saiu jogando, tocando pro Cleberson. Passe errado. O corte do Leandro Guerreiro. Aí o Jorge Henrique arrumando para o Dodô. Tem o Joilson passando na ponta direita. O Zé Roberto fica mais atrás. Lúcio Flávio está na ponta esquerda. Aí vem o Zé Roberto. Ficou marcado, conseguiu rolar para o Lúcio Flávio. Passa o Jorge Henrique. Na ponta esquerda ele não toca. Aí protegeu, faz o recuo no Leandro Guerreiro. Ajeita de novo no Lúcio Flávio. Ali pela ponta esquerda do Lúcio Flávio. Mais atrás no Túlio. Ajeitou de pé esquerdo para o Zé Roberto. Arruma no Joilson. Zé Roberto passa pedindo agora para ele. Zé Roberto tocou. Uma bola na medida, na pintura. Tanto que a maior parte dos jogadores do Botafogo, essa maior parte foi comemorar com o Joilson. E o Zé Roberto sai comemorando. Depois de um domingo tenso, domingo passado com a torcida. Faz as pazes ao longo da semana. E definitivamente sela a paz hoje com este bonito gol. E esse time do Botafogo, que pratica um futebol interessante, diferente neste começo de ano no Brasil, chega a 3-0. E levanta a sua torcida no Maracanã. O Botafogo tocou a bola 10 vezes antes de chegar ao arremate do Zé Roberto. A tranquilidade, a calma, a espera da oportunidade, que evidentemente vem também do placar de 2-0, foram notáveis nesse gol do Botafogo. Mais um belo gol. Aí o Joilson, que jogada fez o Joilson nesse terceiro gol do Botafogo. Com 20 minutos... 3-0 para o Botafogo. E que troca de passes, né? Que troca de passe incrível do time. Da esquerda na direita, depois terminou na direita para o passe à finalização. Belo gol outra vez. No Campeonato Paulista, o Kleber Santana chuta um pênalti na trave no jogo Santos e Bragantino, está 0-0. O empate, de qualquer forma, ainda é suficiente para o Santos ir à decisão contra o São Caetano. Lúcio Flávio. Tocou para o Luciano Almeida. A bandeirinha está marcando o impedimento. O Luciano Almeida está inconformado. E essa é a jogada que o jogador ele pode marcar o impedimento. E olha só, ele está marcando o impedimento e a posição dele é boa, Renato Marcílio. Absolutamente legal. Pelo miolo de zaga, eu acho que era o Cleberson que dava total condição de jogo. E olha, um lance que não é difícil, pelo contrário, até bastante fácil de ser marcado. Tem a linha da grande área para ajudar o auxiliar. O jogador, o zagueiro do Cabofriense, estava quase que em cima da linha, um passo da linha. Enquanto que o Luciano Almeida, 3, 4 metros. Um erro grosseiro. Quando eu digo marcar o impedimento, o jogador, o atacante, no caso o Luciano Almeida, né, o lateral, é que ele está olhando para a linha do impedimento e olhando para quem vai passar. Então, se ele for um jogador atento, ele normalmente se posiciona adequadamente. Claro que ele tenta ficar no limite, para ficar o mais próximo possível do gol. Foi mais ou menos o que fez o Luciano Almeida. Como ele era o mais aberto, ele tinha a visão total da linha de impedimento. Aí está jogando o Everton. São 22 minutos e meio de bola rolando no primeiro tempo. O Botafogo encaixando um jogo daqueles, como fez no último domingo. Só que no último domingo, a bola bateu na trave, o Gatti pegou até pensamento. E é do jogo, por isso, como o Noronha muito bem definiu agora há pouco. Olha mais uma vez para você o Super Tiratema entrando em ação para deixar claro que a posição do Luciano Almeida era boa. Destacou o Marcílio. Mas Noronha definiu bem, por isso que o futebol, esse esporte, esse jogo tão encantador, né? Aí vem o Zé Roberto. Dominando ali pela meia direita, Marcelinho chegou na marcação. Falta do Zé Roberto sobre o Marcelinho. Hoje no Domingão do Faustão você vai curtir a cantora italiana Laura Pausini, que já vendeu mais de 30 milhões de CDs. A segunda parte do Domingão do Faustão, logo depois do futebol. Levantamento do Marcos Marins. Muito forte para o Zé Carlos, tranquilo, o Júlio César vai saindo lá para fazer a defesa. O Botafogo foi campeão 2 vezes da Taça Rio, em 89 e em 97. Nesses 2 anos o Botafogo também conquistou o estadual, por sinal. Em 89, enfrentou o Flamengo na final e conquistou o título, saindo daquela fila de 21 anos. Em 97, foi campeão da Taça Rio, empatando na última rodada com o Fluminense. Em 0-0, depois também conquistaria o título de campeão carioca.
Aí o Jardel. Leandro Guerreiro chegou chutando. A bola vai lá no comando do ataque para o William. O goleiro saiu para fazer a defesa, mas o Biraci Damasio optou por marcar impedimento do William. É um impedimento diferente, porque o Leandro Guerreiro ele chuta a bola para tirar a bola daquela situação à frente da área e ela bate no jogador do Cabo Friense, aí inicia-se uma jogada, é isso, Marcelo? Exatamente, porque a regra fala a bola passada ou tocada por um companheiro. Foi o que aconteceu, a bola tocou no companheiro, começou um lance novo e o William estava, o Zé Carlos estava em impedimento. Luiz, e desde o primeiro gol do Botafogo, o Valdemar Lemos não dá nenhuma palavra com o time. Agora que ele faz o primeiro gesto aqui para o Jardel na beira do campo, silêncio absoluto do Valdemar desde o primeiro gol do Botafogo. Falta do Alex sobre o William, favorecendo o time do Cabo Friense, já cobrada, bola para o Marcelinho, arrancou ali pela meia esquerda, levou o Marcelinho, chegou na cobertura, o Juninho tirou, a bola vai espirrada, sobrando com o Zé Carlos, ajeita com o Marcos Marins, aí o Rui vem, se apresenta, pede a bola. Adianta a marcação ali o Lúcio Flávio. Leandro Guerreiro fica mais atrás. A time do Botafogo vem junto, vaiando o Cabo Friense. Bola tocada para o Marcos Marins. Leandro Guerreiro joga pela linha de fundo. O Bandeirinha ia marcar tiro de meta, mas o Biraci Damasio marcou escanteio rapidinho. Aí o Bandeirinha estava com a bandeira assim no meio do caminho, voltou quietinho. Porque foi escanteio, não foi, Marcelo? Foi escanteio. Ele ia se precipitar, estava se precipitando, né? Olhou para o árbitro e ficou na dele. Vai lá o Rui para fazer a cobrança do escanteio. Aí vai o Rui na cobrança, fez o levantamento, Júlio César, Marcos Marins, tocou, é gol! Gol de William para o Cabo Friense. Na cobrança do escanteio, o toque de cabeça do William, muito bem marcado pelo Leandro Guerreiro ali. E em cima os dois sobem juntos, o William consegue a antecipação e faz o 11º gol dele no campeonato estadual. Inapelável para o Júlio César, na frente do Júlio César. Cabo Friense diminui, 3 para o Botafogo, 1 para o Cabo Friense. O William saiu comemorando muito, 11 gols no campeonato estadual, 10 deles no segundo turno. Antecipação, pura antecipação. Estava marcado, mas assim mesmo. Deu mais um passo à frente, chegou antes na bola e fez o gol de cabeça. E o Alex, zagueiro do Botafogo, levou uma bronca aqui do Cuca. Segundo o Cuca, ele teria sido responsável pelo gol do Cabo Friense. E aí vem o Botafogo com o Túlio se mandando, lá no chão. O Biraci Damasio manda seguir. Sai jogando o time do Cabo Friense, bola para o William. Luciano Almeida chega na marcação, aí chutou contra o Patrimônio. Vai lá o Zé Carlos, tenta brigar pela bola, chega o Juninho, mas o Biraci Damasio marcou falta do Zé Carlos. O Zé Carlos está bravo, veja, na hora da cobrança do escanteio, o Leandro Guerreiro marcando o William e o Alex está na frente ali, olha. Tudo bem, um está puxando o outro está puxando um. Muita reclamação do Cuca com o Alex. E aqui o Botafogo vem com o Jorge Henrique. O Alex não concordou muito não. Um pouquinho. Luciano Almeida está 3-1 o jogo, não quer nem saber de brincadeira. É uma característica do Luciano Almeida, né? Ele joga sempre com muita garra. Normalmente ele vibra quando consegue fazer uma jogada mais adequada, quando ele corta um lance perigoso do adversário. E aí o Cuca gritando com o time. O Cuca sabe, né, Noronha, que a essa altura, com 3-1 no placar, é uma tendência natural do ser humano achar, já resolveu e tal. E não é assim a vida, né, Sérgio? Mas relaxa. Quando as coisas acontecem facilmente para você, você relaxa um pouco, né? Ganha Mega Sena, você vai ver como é que você fica. Relaxa. Né? Tá certo. Mas não pode, tem que tomar cuidado. Se ganhar na Mega Sena, toma de conta direitinho do dinheiro, senão acaba logo. É a mesma coisa que deve estar passando pela cabeça do Cuca, ou seja, manter concentração. Afinal, a 27 minutos tem muito jogo pela frente. Ele está aí para isso. Vamos à participação dos internautas que navegam pela grande rede, que mandam suas mensagens, que participam das nossas transmissões. O lateral ali é para o Botafogo. E a mensagem do Thiago Calado, de vitória no Espírito Santo. O Dodô faz o futebol parecer simples e belo, como os gols que ele marca. Muito obrigado, Thiago, pela participação e a todos os internautas que participam das nossas transmissões. E a falta sobre o Dodô cometida pelo Kleberson. Joilson tocando para o Zé Roberto. Aí ele recebe pela direita. Passa ali o Joilson. Jorge Henrique está mais pelo centro. Joilson se movimenta. O Zé Roberto vai para o drible, levou, bateu de pé direito e a bola foi para fora. Globo, a gente se vê por aqui.
Itaú Kart, muito mais para a sua vida. O técnico Cuca está disputando pela segunda vez uma final de Taça Rio. Ele jogou com o Flamengo em 2005. Aliás, perdeu por 4-1, tá aí o Cuca. Perdeu por 4-1 o Flamengo, aquele jogo para o Fluminense. É a segunda vez que ele chega a uma decisão de Taça Rio. Ele é muito engraçado, né? Porque o Cabo Friense se preparou para a jogada do Botafogo pela esquerda. Pois bem, Zé Roberto cai sempre pela direita e faz as jogadas por ali. Aí o Joilson. Ah lá, tá o Zé Roberto. E o Guirassy Damasio vai marcar a falta sobre ele. Foi seguro antes do lançamento. O Zé Roberto estava tentando escapar. E o zagueiro do Cabo Friense ficou segurando o Zé Roberto. Olha ali. É o Marcão. Olha lá. E aí depois o Zé Roberto também dá o troco, né? E aí o Marcão fica mostrando a camisa que ficou fora do calção, mas ele fez a falta primeiro. Figurou bem antes do Zé Roberto. Aí o Gatti, figura importante do Cabo Friense nos últimos jogos, e hoje está com um cara de agastado ali o Gatti, né? E o Cruzeiro já anunciou que quer o Gatti para o elenco no Campeonato Brasileiro. Cabo Friense que tem uma parceria com o Cruzeiro, e o Gatti é um desses jogadores que vem defender o Cabo Friense nesse convênio. E ali a falta distante, ele está uns 26 metros, 27 metros, o Juninho é para bater mais forte, o Lúcio Flávio é para a cobrança mais colocada. Veja aí o Juninho para fazer a cobrança de falta, ele chuta forte, partiu o Juninho, soltou o pé direito, o Gatti fez a defesa em 2 tempos e ficou com a bola. Uma bola difícil, ela veio no chão ali, que o gramado do Maracanã tá um tapete, né? Então ela não mudou de trajetória, não. Aí se mandando o time do Cabo Friense pela esquerda. O autor do gol, William, trabalhando mais atrás do Marcos Marins. Bola tocada para o Everton. Está voltando hoje ao time. Na última partida cumpriu suspensão automática o Everton. Aí ele leva pela direita, tentou o chute. Júlio César vai no canto direito para fazer a defesa. E hoje no Domingão do Faustão, as novas videocassetadas e mais uma eliminatória da Dança dos Famosos. Olha só como o gramado ajuda. A bola vem, tudo bem, quando ela quica muda um pouquinho, mas nada de mudar muito de direção. Ou seja, há poucos morrinhos artilheiros aqui no Maracanã. Embora o Maracanã seja um dos gramados mais utilizados do Brasil, né? Com exceção do Vasco, os 3 outros times jogam muito no Maracanã. Luciano Almeida adiantou muito. O corte foi do Marcão. O gramado do Engenhão também é uma beleza, né? Acabou de chegar. Esse é novinho, estendendo ali os tapetes, muito bonito. Dos Jogos Pan-Americanos daqui a 82 dias. O Olímpico João Avelange, o Engenhão. No bairro de Engenho de Dentro, por isso levou o apelido de Engenhão. Uma jogada que o Rui tentou evitar. Será que ele conseguiu evitar a saída ali? A bola não ficou resvalando, ou saiu na cena? Eu acho que esse ângulo de câmera não ajuda, né? Tem que ser uma câmera lateral. Mas num olhar assim, num visual rápido, deu a impressão de que ela saiu realmente. Botafogo 3-1. Terceiro gol marcado pelo Zé Roberto, com uma troca de passes. Noronha, você contou quantos mesmo, Noronha? 10 ou 11? Contei 10. 10, uma troca de passe incrível. E agora falta sobre o Jorge Henrique ali, que o Guirassy Damasio está marcando. Fica caído o Jorge Henrique. Nessa jogada do Jardel, atropela ali o pé de apoio, o pé esquerdo do Jorge Henrique, o juiz marcou a falta. Veja, essa tomada bem pertinho ali, para não ficar nenhuma dúvida. Falta sim, bem marcada. Já nós vamos ver de novo o terceiro gol do Botafogo. Botafogo vencendo por 3-1, vai se aproximando da decisão. Tem muito jogo pela frente. Mas o time entrou inspirado no Maracanã, exemplo das últimas partidas. Lúcio Flávio na cobrança, vem levantamento. O Gatti não saiu, subiu para fazer o corte lá atrás. O Everton tirando, a bola volta no Jorge Henrique. Aí Lúcio Flávio está ali pela esquerda. O William vem na marcação, faz a falta sobre o Jorge Henrique. O Guirassy Damasio, o juiz da partida, bem pertinho, marcou. Veja como chega o William ali. E com o braço esquerdo acaba derrubando o Jorge Henrique. Joilson recebendo. Liberdade total para os alas do Botafogo. Olha o Joilson levando. Bateu de pé direito. Gatti! O Joilson agora não teve opção no passe como no terceiro gol. Tentou o chute e o Gatti faz a primeira grande defesa dele no jogo. E o cara vai pelo lado direito, né? O Botafogo trocou o lado. Time que tem recurso, né, Noronha? Se o lado esquerdo é muito forte, o técnico do Cabo Friense botou um jogador específico ali para tentar conter as avançadas do Jorge Henrique. O time também joga do outro lado.
2 escanteios para o Cabofrense, é o primeiro do Botafogo no jogo. E vem cobrança, Lúcio Flávio levantando, Luciano Almeida subiu, toque de cabeça. A bola passou da primeira trave para o Dodô. Não deu para ele chegar chutando. Aí Jorge Henrique levanta, Luciano Almeida. Chegou para dominar, Zé Roberto tocou, Alex não toca. A bola passou na esquerda, sobrou com o Dodô. Dodô domina, tocou atrás para o Luciano Almeida, voltou para o Jorge Henrique, bateu de pé direito. A bola vai para fora. E é só tiro de meta favorecendo o time do Cabofrense. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, nenhum outro presente pega tão bem. Nós estamos revendo o lance anterior. Eu fico com a sensação de que está tudo normal. Tá tudo legal. O jogador do Botafogo veio de trás da linha da bola no primeiro lançamento. E no segundo, ficaram 3 jogadores do Botafogo sozinhos na frente do goleiro, sendo que os 2 que estavam dentro da pequena área também atrás da linha da bola de quem cruzou. Os 2 lances podem parecer diferentes, né? Estranhos, mas absolutamente regulares. Olha só, na hora do cruzamento da esquerda, veja que o Alex está em posição legal, o Zé Roberto também, o jogo aqui prosseguiu, nós voltamos com a imagem ao vivo. E depois no segundo, quando o Zé Roberto toca, incrível como o Alex não fez o gol. O Zé Roberto, olha a bola tocada para o Marcelinho, saiu na cara do Júlio César, driblou o Júlio César, tocou para o gol, Leandro Guerreiro chega lá para tirar essa bola. E o Alex também na cobertura. E o Botafogo sai jogando com velocidade, bola com o Joilson. Liberdade para os alas do Botafogo, Jorge Henrique na esquerda, Zé Roberto na direita. Joilson levou, trouxe pela meia, Dodô foi pelo centro do ataque, Joilson está na grande área, bateu colocado, Gatti para fazer a defesa. O jogo é movimentado. E todo mundo quer fazer gol bonito, né? Agora o Joilson deu um toquezinho para colocar ela. Sai jogando o time do Cabofrense aos 36 minutos de bola rolando neste primeiro tempo. Jogo bom é assim, né? Passa rapidinho o tempo. Marcos Marins. Tocando na direita para o Jardel. Mais à frente passa o William. A marcação do Joilson em cima dele. Comete a falta e o juiz está marcando a falta do Joilson. O Jardel protegeu do lado direito do corpo. O Joilson tenta chegar, a bola acaba tendo que tocar no corpo do adversário. Aí não pode, né? Vai lá o Jardel para fazer a cobrança da falta. Aí vem levantamento. Marcão vai subindo. Bola voltou, sobrou com o Marcelinho. Briga, fica com a bola. Alex consegue tocar por baixo. O Joilson sai jogando, sempre com muita habilidade. Tocando no Zé Roberto. Dodô passa na direita. A bola é pro Dodô. Recebeu na velocidade, botou na frente. O zagueiro foi na dividida. Ele e o Everton. O Biraci disse que o lance foi normal, que foi ombro no ombro. E o Everton sai jogando para o time do Cabofrense. E na sequência o Zé Roberto faz falta. E aí uma falta por trás, trança a pé. E é o primeiro cartão amarelo do jogo. Incrível como eles são parecidos, o Biraci e o Zé Roberto, né? Até o jeito de rir. Olha, o Zé Roberto foi e aí passou o pé, claramente. É cartão, né, Marcelo? É lance para cartão. O torcedor reclama. E esse lance? Exatamente, o torcedor reclama, talvez não tenha sido nem do cartão amarelo. Foi desta falta que aconteceu. Né? Ele foi carregado por trás, não foi ombro. Foi ombro nas costas. E não ombro com o ombro. Isso é falta. E aí depois ele fez, o Zé Roberto realmente fez uma falta de cartão. Mas aí o torcedor já estava irritado com a não marcação de uma falta quase na risca da grande área. Né? Aí o Júlio César dominando para o Cabofrense do lado esquerdo. Aí recebe Rui. O corte do Juninho. A bola fica no Zé Roberto. Perdeu para o Rui. Ajeitou para o Marcos Marins, deixadinha, a bola fica no William. Aí o autor do gol, artilheiro do time, tomando a iniciativa ali pela meia direita, mas a recuperação do Botafogo com o Luciano Almeida. E a falta na sequência cometida pelo Marcos Marins sobre o Lúcio Flávio, que abre os braços, que é cartão. O Juninho vai lá reclamar que o juiz aplique cartão no Marcos Marins. E o Juninho está tomando o cartão, você está vendo a repetição do lance, estou de olho aqui no campo. E esse cartão foi aplicado para o Juninho por reclamação, Marcílio. Correto, Biraci Damasio novamente. O lance foi do jogador do Cabofrense, foi uma falta comum de jogo, não era falta para cartão. E aí os jogadores do Botafogo botaram uma pressão, no caso do Juninho, absolutamente desnecessária. Levou um cartão de graça. Aí o Jorge Henrique ali pela ponta esquerda. Agora vai ficando com o Juninho, de novo no Jorge Henrique. Recuperação do Marcos Marins, ajeitando para o Rui. Globo, a gente se vê por aqui. Brahma,
Quarta-feira agora é Zeca Feira. E aqui o Cabofriense se manda pela direita. Bola com o Marcos Marins. Recebe o Kleberson. Tem o Júlio César lá pela ponta esquerda. Está recebendo o Júlio César. Grande público no Maracanã. E atrevo a dizer que a gente está beirando as 50 mil pessoas no Maracanã nesta tarde de domingo. Domingo já teve de tudo no Rio de Janeiro. Já teve chuva, já teve sol. Agora está assim, mais ou menos. Mas não chove não. Está uma temperatura agradável. Aí sai jogando o Joilson, tocando no Juninho. 39 minutos, daqui a pouquinho tem um show do intervalo para você. Ele vai mostrar como começou a história do Cabofriense hoje no Baú do Esporte. No nosso show do intervalo. Aí o Júlio César, chutão lá pro ataque. É o Kleberson e o Everton. Um subiu tocando no outro, na sequência o Jorge Henrique está marcada a falta dele. Ele fica inconformado com o Ubiraci Damasio nessa jogada aí, ó. O juiz entendeu que foi falta, que ele foi no corpo do Jardel. Foi exatamente isso que aconteceu. Ele deixou a bola e fez o biombo, como posso dizer assim, né? Em cima do jogador do Cabofriense, né? Usando o corpo irregularmente. Mais uma falta cometida pelo Alex sobre o William. Mais uma vez aí para você o lance, olha, o Alex com o William. Foi um trançapé também ali. Talvez até sem intenção do Alex, talvez ele estivesse na passada, mas derrubou o adversário, o juiz marcou a falta. No Mineirão termina o primeiro tempo impedido aí. Júlio César está recebendo na esquerda, o Ubiraci Damasio deixou seguir, não, agora vai ver, ele deixou seguir, tá valendo o Júlio César. Bandeirinha tá marcando impedimento lá atrás, lá no início da jogada. E o Ubiraci Damasio mostrou o ombro agora para o assistente, na expectativa de que ele acione o vibrador de ombro, né? Então, é porque o Ubiraci ficou de costas para o auxiliar. Como a jogada foi lá no lado oposto, olha lá, o Ubiraci olhando para o... mas acho que o Bandeirinha, não sei não, hein, Marcelo? É um lance difícil esse aí. Vai ser difícil, mas de qualquer forma o Ubiraci estava desatento em relação ao seu auxiliar, que já estava há muito tempo com a bandeira em pé. Impedido, olha lá. O jogador está realmente um pouquinho à frente. Acertou o Beival Souza, né? Custou acertar o Ubiraci. Luciano Almeida faz o passe em profundidade para o Zé Roberto. Kleberson vai chegando, o Zé Roberto também. O Kleberson toca de cabeça, o Gato foi lá para fazer a defesa. 41 minutos e meio de bola rolando neste primeiro tempo. 3 para o Botafogo, 1 para o Cabofriense. Decisão da Taça Rio. Botafogo, 2 vezes campeão da Taça Rio, abre uma vantagem significativa neste primeiro tempo. É a chegada do Juninho. Kleberson toca de cabeça, a bola volta no Juninho. Aí ele domina, sai jogando para o Botafogo, ajeitando para o Joilson. Que primeiro tempo do Joilson. Arrumando para o Túlio, foi atingido, mas levou vantagem. Lúcio Flávio levanta para o Zé Roberto. Condição legal do Zé Roberto. Dodô pelo centro, cruzamento. Jorge Henrique, nem ele, nem o Dodô. Jorge Henrique evita a saída pela linha de fundo. Leandro Guerreiro pediu, tocou para ele, bateu para o gol. Jogou para fora. Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia, a maior variedade e o melhor atendimento. E o time do Cabofriense tomando a iniciativa lá pela ponta esquerda. Já já a gente fala do lance anterior do Zé Roberto, que nós mostramos de novo para você. Pode ser agora, Marcília. Bandeirinha, o Paulo Sérgio Fernandes mandou bem de novo, hein? Lance legal. O zagueiro do Cabofriense saiu atrasado depois do lançamento e deixou o Zé Roberto em posição absolutamente normal. Mais uma vez a jogada, olha como o Zé Roberto está em posição. Olha o zagueiro, dá um passo para trás. Aí quando ele se dá conta... E esse é o típico lance quando a gente está vendo a primeira vez, impedido. A primeira coisa que você fala é impedido, né? E não, né? Acho que o Bandeirinha mandou muito bem mesmo. Levantamento lá pro Dodô. Subiu o Kleberson tirando, a bola vai ficar com o Zé Carlos ali pela direita. É ele mesmo, dominando, tocando mais atrás do Marcos Marins. Esse é o Kleberson. Trabalha com o Marcão. Arrumando para o Júlio César. Leandro Guerreiro chega cortando. E a bola vai ficando lá do lado esquerdo e saindo em lateral para o Cabofriense. Teremos 1 minuto de acréscimo. É o que está indicando ali o Ubiraci Damasio. Intervalo também no Campeonato Paulista. 0 para o Santos, 0 para o Bragantino.
O resultado é suficiente para o Santos ir à decisão contra o São Caetano. Bandeirinha marcando impedimento aí do lado direito do Jardel. A marcação do Beivaldo Nascimento Souza. Mas não estava mesmo, né? Que diferença de um assistente para o outro, né, Marcelo? Não estava mesmo, olha lá. Olha ali. Olha, uns 3 metros, 4 talvez ali, né? Porque esse jogador aqui embaixo do vídeo, aquele do alto lá, é impedimento passivo, nem participou do lance. Um hectare de posição legal. Hectare é bom, é novo. Então um alqueire, lembra do alqueire? Também uma medida, né? Acho que é o dobro do hectare, inclusive. Aí é mais um hectare mesmo. Aí depende do estado, né? É verdade. Tem alqueire mineiro, alqueire paulista e assim vai. Aí o levantamento na ponta esquerda, a bola tocada lá pro Rui. Chega dominando pro time do Cabo Friense. Faz o levantamento pro Zé Carlos. Aí o toque do Alex. O Juninho se esforça para evitar a saída pela linha de fundo. E conseguiu. O lateral favorecendo o time do Cabo Friense. Vamos a 46. 44 minutos e 40. Botafogo vencendo por 3-1 neste primeiro tempo. Fez 3-0 rapidinho. E o Joilson. Marcação aperto que passa ali o Marcelinho. O Joilson entre dois, fica com a bola e ainda arruma o lateral. Sérgio Noronha, 3-1 Botafogo. Esse time que vem jogando um futebol tão envolvente, em 20 minutos fez 3-0 e abriu essa vantagem considerável, Noronha. Menos de 20, 19. Não, e 3 belos gols, né? Jogando bem. Agora que o jogo caiu um pouquinho, o Botafogo diminuiu o ritmo, mas estava evidentemente mandando no jogo, taticamente mandando no jogo. Aquela mudança de lado para atacar, colocando o Zé Roberto bem na direita, foi fundamental para o Botafogo. Aí o Alex vira o jogo buscando o Luciano Almeida. No momento em que apita o Biraci Damásio, fim de papo no primeiro tempo. De 1 para o Cabo Friense, 3 para o Botafogo. Show do intervalo começa com os repórteres da Globo, o Renato Ribeiro e o Tino Marcos. Uma das jogadas mais bonitas do jogo foi a do terceiro gol do Botafogo, que o Zé Roberto concluiu com muita felicidade, mas ali mostrou a força coletiva do time, Zé. Exatamente, acho que somente no segundo turno aí, o que mais a gente trabalhou, o que mais vem fazendo diferença de campo é a nossa força coletiva. E esse gol demonstra bem como a gente está bem entrosado, está sabendo onde o companheiro está, a forma de jogar, isso é importante. Falando do gol, o terceiro gol do Botafogo, que vai ser destaque no show do intervalo. Renato. Tem o autor do gol do Cabo Friense, o William. Claro. Ainda é possível, William? Dá para acreditar? Com certeza, a esperança é a última que morre. Essa aí vai lutar, diminuir no primeiro tempo, voltar para o segundo tempo. E se esse empate aí, pelo menos vai levar para os pênaltis. Luiz Roberto. Aí o gol do William. No toque de cabeça no primeiro tempo, bem na frente ali do goleiro Júlio César. Seguindo com o nosso show do intervalo, tá 3-1 para o Botafogo. A torcida do Botafogo, evidente, está feliz da vida aqui no Maracanã. E o Baú do Esporte volta hoje no tempo para mostrar o início da história do Cabo Friense. E o Botafogo estava no caminho do tricolor da região dos Lagos, na montagem do time que tiraria o Botafogo de um jejum de 21 anos sem título. Hora de abrir a tampa do Baú do Esporte na voz marcante de Léo Batista. O baú se abre em 1986. Cabo Friense e Porto Alegre, que hoje é o Itaperuna, decidiam o título da segunda divisão do Rio. Repare nos uniformes, o jogo era chamado de Fla-Flu do interior. O empate em 1-1 deu o título ao Porto Alegre, mas os dois times subiram. Agora imagens de Cabo Frio em 87. A Praia do Forte era o cenário do treinamento físico do Cabo Friense, um clube com estrutura muito modesta. Mesmo assim, o time conseguiu um grande feito. Venceu o Botafogo por 2-0 na Taça Rio, tirando as chances alvinegras de chegar ao título. O que eu vou fazer? O lance aqui é muito grande, em termos de estar aí 18, agora fazer 19 anos sem título. Maurício foi um dos reforços do Botafogo em 87.
O time que seria campeão 2 anos depois começava a se formar. Em 88 chegaram Mauro Galvão, Marinho, Paulinho Criciúma e o técnico Valdir Espinosa. No ano seguinte, 89, o fim do longo jejum. Vitor. Pelo meio a enfiada de bola. Olha o Botafogo chegando, o cruzamento. Maurício! Gol! Botafogo! É isso mesmo, Galvão Bueno narrando o gol do Maurício na conquista do título de 89. Nós vimos ali o Paulinho Criciúma, né? Paulinho Criciúma que na maior vitória do Botafogo até hoje sobre o Cabo Friense, foi um 3-0 no Caio Martins, ele fez os 3 gols. Hoje é empresário o Paulinho Criciúma. Daqui a pouco nós voltamos na sequência do show do intervalo. Globo, a gente se vê por aqui. Na hora da transmissão disse, inclusive, dessa virada, né? Quando você tá o time todo fechado, você faz a bola correr de um lado para o outro. Diga, Renato Ribeiro. Aqui com o Marcão. Marcão, vocês vieram com uma modificação. O Oziel não jogou, o Jardel do lado direito, que foi um lado forte do Botafogo. Mas o Botafogo hoje acabou jogando mais do outro lado. Surpreendeu vocês? É verdade, eles arriscaram, nos surpreenderam. Mas agora conversamos, ver se a gente diminui essa margem de erro. Para ver se a gente consegue também arriscar e surpreendê-los. Obrigado, Marcão. O Cabo Friense é o mesmo do primeiro tempo, Luiz. Botafogo também não mudou. Vamos então para o segundo tempo. Aí o Marcão falando lá com o Biraci Damasio, o capitão do Cabo Friense. O Marcão que vive a expectativa de acertar com o time da primeira divisão, ou até mesmo com o futebol francês. Aos 34 anos o Marcão vai trocar o Cabo Friense daqui para frente, para a sequência da temporada. O Zé Roberto e o Biraci Damasio e o Dodô numa prosa ali antes que a bola role neste segundo tempo no Maracanã. O Botafogo vencendo por 3-1 vai conquistando o segundo turno do campeonato estadual. Em caso de empate, pênaltis. Diferentemente de Minas e São Paulo, onde o empate nos jogos que estão rolando beneficiam Cruzeiro e Santos, respectivamente. Autoriza o Biraci Damasio, bola rolando, começa o segundo tempo no Maracanã. De 3 para o Botafogo, 1 para o Cabo Friense. Aí o Luciano Almeida recebendo do lado esquerdo. Mas foi muito forte para o Jorge Henrique, a bola vai saindo em lateral para o Cabo Friense. É o comecinho do segundo tempo para você. A decisão do campeonato estadual acontece em 2 jogos nos 2 próximos domingos. Tanto o Botafogo quanto o Flamengo continuarão jogando competições paralelas. O Botafogo na Copa do Brasil e o Flamengo na Libertadores, caso o Botafogo confirme a conquista da Taça Rio nesse segundo tempo aqui no Maracanã. Aí dominando o Júlio César pela ponta esquerda. Vai chegando o Túlio para fazer o corte, a bola vai saindo lateral, é para o Cabo Friense. Sem opção o Júlio César e agora o Rui se apresenta. Aí o Rui dominando, jogando mais atrás no Marcão. Esse é o Kleberson. Dodô vem ali na marcação. Aí o Kleberson sai jogando. Arrumou para o Rui. Joilson aperta, atrapalha o Rui fazer o passe. Ele recomeça com o Marcos Marins. Esse é o Everton. Everton abre os braços. Está buscando opções ali, ficou difícil. Tem que recomeçar lá atrás com o Kleberson. E aí a virada da direita para a esquerda com o Júlio César. Aí a bola tocada na esquerda com o Júlio César. Levou, vai tentar o cruzamento. Passou pelo Juninho, Júlio César para fazer a defesa. Aí o jovem goleiro do Botafogo. 20 anos apenas, tem 1,92 m. E ele gosta muito de bater falta. Aí outro dia o Cuca disse o seguinte: ele está batendo bem, mas deixa ele treinando, mas se preocupa primeiro em defender. Mais pra frente, quem sabe. Mas é cheio de personalidade o Júlio César. Está jogando o Cabo Friense, bola com o Everton. Aí o Kleberson. Mais o levantamento lá na ponta esquerda buscando o William. Aí o autor do gol do Cabo Friense, 11 gols no campeonato. É vice-artilheiro ao lado do Dodô. O artilheiro é o Marcelo do Madureira. Madureira que não está disputando mais. E em tese o Dodô terá ainda mais os minutos que restam. Está aí o técnico Cuca desta partida, se o Botafogo sustentar a classificação, e os jogos da decisão aí para brigar pela artilharia. Esse é o técnico Valdemar Lemos. Bola para o Dodô, que aliás foi o artilheiro do Carioca do ano passado. Rui. Júlio César. Na antecipação do Túlio.
Tentou pro Dodô, Kleberson bota o pé direito e faz o corte. Marcão mais atrás lá pro Everton. Aí vem o Kleberson. Botafogo todo fechadinho, ele toca lá no comando pro Zé Carlos. E o Alex recua pro goleiro Júlio César. O Zé Carlos apertou, o Júlio César quer saber ou jogar essa bola logo para longe. Aí o Júlio César. O William dominando ali pela esquerda. Tocando no Rui. E vem na marcação o Túlio. Olha o Rui. Fez uma firula ali. Quase conseguiu o drible. O Túlio na sequência foi. E roubou-lhe a bola e recua agora mais atrás para o Juninho. Chutando o Juninho para o corte do Marcão. A bola fica no meio. Toque do Alex para o Zé Roberto. O Zé Roberto tentou para o Jorge Henrique. Dodô passou. E o juiz está marcando a falta. Cometida pelo Jardel sobre o Jorge Henrique. Na hora que o Jorge Henrique ia buscar o passe para o Dodô. Olha, o Zé Roberto vai na dividida. A bola espirrada fica com o Jorge Henrique. Ele olha para o Dodô quando ele vai buscar. Ou talvez até mais um drible, né? Ele acaba sendo derrubado. Zé Roberto para o Joilson. Joilson domina. Dodô pedindo cruzamento para o Dodô. Foi muito à frente. A bola passou na frente do gol do Gatti. E vai ficar com o Everton lá do lado direito. São os primeiros 4 minutos de bola rolando desse segundo tempo no Maracanã. Saiu, é lateral favorecendo o time do Cabofriense. Os documentos secretos da Operação Furacão. Como foi que a polícia acompanhou os passos da máfia que subornava todo mundo para garantir o jogo do bingo? Hoje, no Fantástico, às 8h30, logo depois do Domingão do Faustão. Aí o Dodô em profundidade, vai brigar pela bola o Dodô. Ele, o Kleberson. O Dodô chegou a tocar na bola, mas não com força suficiente para adiantar a bola, né? Júlio César pro Rui. Túlio de cabeça, cortou, tocou no Joilson. Jorge Henrique passa na ponta direita, o Dodô vai pelo centro, o Joilson levou e o Kleberson derrubou. O Biraci dá mais pertinho do lance, viu, marcou a falta. É para cartão. Pediu pro Kleberson ficar na boa e ele tá tirando o Kleberson do bolo. Olha aqui, meu filho, tudo bem, você tá na jogada, mas não pode. E aí é para cartão, tome lá o cartão. Tá certo ele, Marcílio? Perfeito. Ele deixou a bola, foi vencido na jogada e segurou o jogador do Botafogo, olha ali. Você não pode me beijar. Tomou. Será que o cartão foi por causa desse gesto do beijo, Renato Marcílio? Não pode. Não pode, né? O grau de intimidade absolutamente abominável dentro do futebol, né? Tem que manter uma distância prudente e respeitável, né? Vai para fazer a cobrança o Lúcio Flávio. Ele está apontando para a barreira ali porque o Rui, que está fora da barreira, adiantou muito. Lúcio Flávio tentou o levantamento, a bola acabou tocando no William. Aí o Luciano Almeida, marcado pelo Marcelinho. Marcelinho ganhou, tenta sair com velocidade. O William passa ali pelo centro pedindo na ponta esquerda o Zé Carlos. Vem o Marcelinho tentando no William. Vem o Alex para tirar, a bola fica com o Jorge Henrique. Domina, tem 3 jogadores do Cabofriense em cima dele. Conseguiu tocar no Zé Roberto. O próprio Jorge Henrique vai pelo centro. Aí o Zé Roberto, ele é muito habilidoso. Trabalha muito bem a bola próxima ao corpo, o Zé Roberto. Ajeitou para o Dodô. Aí o Joilson. Lúcio Flávio, de novo no Dodô. Lúcio Flávio domina. Leandro Guerreiro está ali pela ponta esquerda. Devolve no Joilson. Aí ele leva para o pé direito, pode até arriscar o chute. O Joilson, a bola foi para fora. Globo, a gente se vê por aqui. Volkswagen, perfeito para a sua vida. Vem o time do Botafogo de novo com o Lúcio Flávio. De longe, tentou o chute, Gatti! Caiu no canto esquerdo. E aí ele vai de regente. E a torcida agora responde. Lúcio Flávio vai para a cobrança do escanteio. O Luciano está na primeira trave, o levantamento. Subiu para cortar lá atrás. O Marcos Marins está jogando com o Júlio César. Jorge Henrique vai na recuperação. Tocando para o Zé Roberto. Zé Roberto domina ali pela direita. Jorge Henrique passa como se fosse um ponta direita. Ele vai, tentou botar na frente. O carrinho na bola. E o assistente está marcando tiro de meta. Entendeu que o Marcos Marins tocou na bola. A bola esbarrou no Jorge Henrique. E o Marcos Marins, inclusive, fica sentindo um problema ali na perna esquerda. Nós vamos ver o lance bem de pertinho.
É exatamente o que entendeu o assistente. Agora, depois de tocar a bola, o Marcos Marins com o pé esquerdo não dá um rapa no Jorge Henrique? Não, mas ali é de quem já vem, né, em movimento, não tem como travar do jeito que ele vem. Ele não foi desleal, ele foi claramente na bola, limpamente na bola, né? E ali é a consequência do contato pessoal que faz parte do jogo do futebol. E agora o time do Botafogo, enfim, sente que o time está numa boa e canta no Maracanã. A gente está vendo o lance do Luciano Almeida, usando o braço ali em cima do Kleberson. É claro que o juiz não viu, senão teria marcado não só a falta, mas talvez até punido o jogador com cartão, né? Tá bonito o Maracanã. Divulgado o público pagante, 47.824 torcedores. 40 e quanto, Renato, perdão? 47 mil. Muito bem. Pertinho dos 50 mil pagantes aqui no Maracanã. Exemplo do que aconteceu ontem no Morumbi, também 50 mil pagantes, quase 50 mil pagantes. Na semana passada era o primeiro jogo da decisão, as torcidas não compareceram naquele número que todo mundo esperava. Mas nesse fim de semana, a torcida do Botafogo vem aqui, enche o Maracanã com quase 50 mil pagantes e vai incentivando o time, empurrando o time rumo à decisão do campeonato estadual. Aí o Alex tocando no Joilson, ficou para ele mesmo, arrumou para o Zé Roberto. Jorge Henrique na ponta esquerda, Zé Roberto dominando e trabalhando com o Lúcio Flávio. Faz o papel ali do lado esquerdo, Lúcio Flávio. Dodô se aproxima. Aí recebe o Dodô. Leandro Guerreiro passou por meio, Dodô levou para o pé direito, pode até bater para o gol. Tentou para o Túlio, voltou no Zé Roberto. Arrumou no Joilson. Joilson tem o Dodô, faz o levantamento. Jorge Henrique tocou para fora, é só tiro de meta. Teve mais uma vez o Botafogo envolvendo o Cabo Friense no toque de bola. Tocando, chegando. O Dodô sai da área até para jogar e depois aparece novamente para tentar rematar. Bela jogada do Botafogo. O Botafogo tem um plano de ataque muito bem delineado e bem cumprido. O Kleberson já está de volta a campo. Tá tudo bem com o zagueiro que levou aquela cotovelada, aquela braçada do Luciano Almeida. Foi no ataque do Botafogo, não seria pênalti, por exemplo, seria uma falta de ataque, mas um lance que caracteriza assim uma agressão, né, Marcelo? Um lance de cartão, inclusive, se o juiz vê, né? Exatamente, ele usa o braço de uma forma desnecessária no lance, né? Até porque o jogador estava às costas do Luciano Almeida. Aí para cobrança o Rui, faz o levantamento. O Willian subiu, a bola passou, vai sobrar na direita com o Kleberson, não alcança. A bola vai saindo apenas o tiro de meta, favorecendo o Botafogo. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú Card, muito mais para a sua vida. E logo depois do futebol, Sandy Júnior, vamos explicar para o Faustão porque a dupla vai acabar daqui a pouco, na sequência do Domingão do Faustão. Fausto Silva deve estar ruim das unhas, né? É Santos do Fausto Silva, o Santos está empatando com o Bragantino 0 a 0, resultado que leva o Santos à decisão do Campeonato Paulista. O time já chutou um pênalti na trave, que você viu agora há pouco no show do intervalo, mas 0 a 0 é sempre risco, né? Embora o Santos tenha um time muito competitivo nessa temporada. Daqui a pouco a gente dá uma passada nos resultados dos estaduais pelo Brasil. Aí o Jorge Henrique recebendo na ponta esquerda. Aí o Jorge Henrique trabalhando, tocando no Joilson. Lúcio Flávio pediu, na direita o Zé Roberto. Zé Roberto de primeira para o Túlio. Túlio dominando, traz pelo meio, arrumou para o Dodô, caiu, ficou reclamando de falta, de pênalti. Ele está bem em cima da linha. Mas ali é o risco que o Dodô corre, é o juiz entender que ele quis simular, né? E aí é fato para cartão. E na sequência a falta agora cometida pelo Alex. O Dodô e o Kleberson, eles estão conversando um com o outro, olha só nessa imagem. E o Kleberson falou, não, Dodô, sim, você fez pênalti. Aí o Marcos Marins e o Kleberson negando pro Dodô, pelo menos, né? Se mandando ali pela direita. Levou, tentou botar à frente pro Willian, foi no fundo na hora do chute, a bola foi diretamente para fora. Alguns resultados dos campeonatos estaduais. Olha o lance do Dodô, olha. Juventude 1, Veranópolis 2. O Marcília vai falar já desse lance, mais uma vez ali Kleberson e Dodô. Santos e Bragantino 0 a 0. Acho que o Kleberson estava com razão, hein? Cruzeiro 3 a 0 no Tupi.
Bom, nesses resultados que nós passamos aí, olha, Juventude 1, Veranópolis 2, o Juventude vai se classificando para enfrentar o Grêmio na final, o Santos vai passando para pegar o São Caetano na final e o Cruzeiro para enfrentar o Galo depois de 2 anos com o Ipatinga e o Cruzeiro na decisão do Mineiro. A expectativa do clássico, é um dos grandes clássicos do futebol brasileiro e mundial, Cruzeiro e Atlético. Dodô e Kleberson, quem ficou com razão naquela conversa dos dois lá, Marcílio? Ficou o Kleberson. Dodô disse, você sabe que você me puxou. E o Kleberson, você sabe que você se jogou. Aí o Marcelinho tentando pro Zé Carlos, Túlio. Marca muito o Túlio, chegou roubando essa bola, sai jogando. Aí vem o Túlio, Dodô levou a marcação. Ficou na direita, ele trabalha com o Joilson. 13 minutos do segundo tempo. Levantamento lá na ponta esquerda, vai o Jorge Henrique. É uma das jogadas fortes do Botafogo na temporada. Aí o Jorge Henrique, Zé Roberto ficou lá na frente em posição de impedimento. O Jorge Henrique tentou pro Dodô. Aí ele domina com categoria. Ele, o Kleberson. Aí toca mais atrás no Leandro Guerreiro. Lúcio Flávio, Juninho. Aí o Túlio, o Botafogo trocando passes. Recebe o Jorge Henrique, já está do lado direito. Se movimenta muito o Jorge Henrique, corre muito o Jorge Henrique. Lúcio Flávio dali, caprichou no cantinho, foi lá, Gatti tranquilo para fazer a defesa. A gente viu de passagem o Túlio está marcando em cima lá o Rui. Outra providência tomada pelo Cuca. E o chute foi do Lúcio Flávio, o último chute no jogo. Aí a bola tocada para o William. Ele, o Juninho, falta do William sobre o Juninho. O William ficou inconformado e o Botafogo tem pressa, quer jogo. Falta já foi cobrada, Joilson. Jorge Henrique ali pelo centro, Dodô um pouco mais pela esquerda, a bola para o Jorge Henrique, passou, vai para o fundo, tentou o cruzamento, a bola voltou, sobrou no Zé Roberto, driblou o Kleberson, bateu de esquerda, Gatti para fazer a defesa. Gatti que é do Cruzeiro, aí o Gatti, 22 anos, paulista lá do interior da cidade de São Carlos, faz um grande campeonato estadual e o Cruzeiro já anunciou que quer o Gatti de volta, o jogador que está no convênio, na parceria entre o Cruzeiro e o Cabo Friense. O Botafogo bem também no segundo tempo, hein? Já finalizou 15 vezes contra apenas 7 do Cabo Friense, o dobro, portanto. Aí o Joilson, liberdade total para os alas do Botafogo. Túlio, Dodô, tentou no Zé Roberto, cortou o Marcão, a bola voltou no Rui. Aí faz o levantamento na ponta esquerda, Túlio acompanha, a bola vai saindo lateral, favorecendo o Botafogo. Mistério no aeroporto. Quem é o homem que chegou da Somália e mora no aeroporto de Guarulhos desde janeiro? Hoje, às 8h30 da noite, no Fantástico. Aí a bola tocada para o Joilson na direita. Tentou passe lá no centro para o Dodô. Marcado em cima pelo Everton, o Dodô saiu mancando da jogada. Esse é o Rui. Lateral do Cabo Friense. O William recebendo ali pela meia esquerda. Aí faz o levantamento do lado direito. Quem chega é o Jardel. Tentou arrumar para o Zé Carlos, deixadinha. O Juninho entrou na dele, não. Deu bote certo, ganhou, saiu jogando, faz o levantamento, boa, a bola na ponta esquerda para o Jorge Henrique. Foi forte demais a intenção da jogada, né? Era lá. Olha como não alcança o Jorge Henrique. Se esforçou muito o Jorge Henrique. Jogador que apareceu no Náutico. Olha, o Cabo Friense tem 53% da posse de bola, o Botafogo 47%. Em compensação, o Botafogo chutou 15 vezes e o Cabo Friense 7. Vai se mandando o William. Levando ali pela meia esquerda. E o Biraci marcou a falta do Leandro Guerreiro agora. O Leandro ficou ali com a bola, deu uma olhadinha para o Biraci. O William tentou girar, o Leandro chega por trás. E Marcília? Foi falta. Travou o jogador na perna. Não tem como você atingir a bola quando ela é protegida pela perna do adversário. Vai atingir sempre a perna do jogador antes. E o Cabo Friense tem essa falta. 14 faltas cometidas pelo Cabo Friense. O Botafogo fez 20 no jogo, essa foi a 20ª. E o Jardel está lá posicionado para fazer a cobrança desta falta. O Biraci Damasio ali pertinho. Não é o Zé Roberto que virou juiz, não. É o Biraci Damasio. O Zé Roberto continua com a 10 do Botafogo. Incrível a semelhança. Vai fazer a cobrança o Jardel. O William fica lá no centro
de braço erguido, o Rui posicionado para cobrar de pé esquerdo, o Jardel de pé direito, o Rui parte, rola para o Jardel, de pé direito ele chutou e a bola vai pela linha de fundo. Os internautas que navegam pela grande rede participam das nossas transmissões, mandando perguntas, mandando seus comentários, participando com a gente. Marcília, algum jogador já beijou você em campo? O Hamilton Iag do Rio de Janeiro, por causa desse beijo aí do Kleberson, que você viu e que foi punido com o cartão amarelo devidamente. Você já foi beijado, Renato Marcília, em campo? Não, Hamilton. Fui poupado. Durante toda a minha carreira, felizmente, não passei por essa situação. Mas não pelo ato do beijo, evidentemente, mas pelo ato da falta de respeito à autoridade do juiz em relação aos jogadores, não é isso, Marcília? Talvez até o Kleberson não tenha querido, o objetivo dele não tenha sido, enfim, de criar um constrangimento, de agir de uma forma desrespeitosa, mas é ruim para a hierarquia. Não pode ter esse tipo de intimidade, né, do árbitro com os jogadores dentro do campo. Não foi um beijo, foi um músculo. Noronha, muito bem. Mas, enfim, há povos com o hábito do beijo no rosto entre homens, até no Brasil mesmo, amigos, né, normalmente se beijam, enfim, não é a questão, aí não é o beijo, é a autoridade do juiz em relação àqueles que lhe devem subordinação no caso do jogo, né? E aí você pode criar e estabelecer uma intimidade além do que a autoridade pede nesse caso. Esse é o enfoque. Aí o Zé Carlos tocando para o Júlio César. Ele se manda pela esquerda, tentou para o William. E o Juninho bem, faz o corte. Botafogo sai jogando, o Cabo Friense adiantou um pouquinho a marcação. Bola tocada para o Zé Roberto. Dodô está na pé da ponta esquerda. O Juninho se manda como se fosse um atacante. O Lúcio Flávio parte pelo centro. O Dodô na ponta esquerda. E vem o Dodô. Faz o drible, jogada de habilidade. Toca no Jorge Henrique. Dodô passou pedindo. Bola passa, vai o Zé Roberto. Chega para cortar o Everton. Aí o Luciano Almeida ganhando, tocando mais atrás no Leandro Guerreiro. Esse é o Túlio. Dodô ali pelo centro, Zé Roberto passa pela meia esquerda. Já se montou de novo o time do Cabo Friense. Lúcio Flávio faz o passe na ponta esquerda para o Luciano Almeida. Ele vai até a linha de fundo. Vamos ver o que vai fazer. O Luciano cruzou para o Dodô. Ele chegou tocando mal, jogando para fora. É só tiro de meta. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, nenhum outro presente pega tão bem. E hoje no Domingão do Faustão, as novas videocassetadas e mais uma eliminatória da Dança dos Famosos. Daqui a pouco no Domingão do Faustão, Fausto Silva agitando o palco do Domingão daqui a pouco, depois do futebol. Fim de semana com muito movimento no esporte pelo Brasil. A conquista do título brasileiro do vôlei feminino do Rio de Janeiro, tetracampeão brasileiro. Rio de Janeiro ontem naquele jogo memorável sobre o Osasco. A vitória do Ricardo Maurício na etapa de abertura do Campeonato Brasileiro de Stock Car. E os campeonatos estaduais, a cobertura completa amanhã 15:1 no Globo Esporte. Zé Roberto, que drible, levou a jogada Zé Roberto, aí caiu, tá no chão, lance normal. O Zé Roberto foi caindo, desmoronando, caiu, queria pênalti. O Biraci Damasio mandou seguir. E mandou seguir bem, porque não houve absolutamente nada no lance. Segue o Botafogo pela esquerda com o Jorge Henrique agora. Zé Roberto e Dodô centralizados pedindo. Ele tentou mais atrás no Joilson. Lúcio Flávio. Passa na direita o Túlio. Livre, Túlio dominou. Zé Roberto ajeitou, bateu, tá marcado impedimento. É um lance difícil, né? Mas o Túlio, quando domina, o Zé Roberto tá ali do ladinho dele. Aí a questão da linha da bola. Veja, o Túlio, primeiro lance. E agora, atrás da linha da bola, mesma linha da bola. Deixa seguir, vamos ver. Olha o toque do Túlio. O Zé Roberto domina. E o Renato Marcília é um bandeirinha agora difícil, Marcília. É difícil para nós aqui com todos esses recursos eletrônicos, né? Agora eu achei o lance legal. Mesma linha, né? Eu achei, pode ser que o Tiratema me desmite e dê razão ao auxiliar do Beival Souza. O Zé Roberto ficou parado dentro da área do Cabo Friense desde o lance que ele caiu. Ele não se mexeu mais dali. Ficou plantadão ali dentro da área. Eu acho que isso deve ter levado, inclusive, a marcação do impedimento. Esse é um bom lance porque a gente está levantando, porque eu estou entendendo diferente do Noronha. Eu acho que a hora que o Túlio domina, nasce um novo lance. E o Zé Roberto aí, em relação à posição inicial dele, não está tirando proveito. Como é que é esse lance, Marcília? É um lance novo? Não. A partir do Túlio é um lance novo. Não, exato. O impedimento tem que ser sinalizado, tem que ser demarcado a partir... A bola com o William subiu, fez falta em cima do Luciano Almeida. Diga, Marcília. A partir do passe do Zé Roberto. Não, do passe do Túlio para o Zé Roberto. Exatamente, perdão.
do Túlio para o Zé Roberto, não do lançamento original. Lançamento original, o Túlio está em posição legal. E o Zé Roberto tinha adiantado, mas aí naquele lance ele não participa. Aí nasce um novo lance. Cãibras aí no William. Enfim, mas é um lance bacana de a gente interpretar a regra do impedimento, né? Essa regra tão discutida, mas ao mesmo tempo tão encantadora que é a regra do impedimento. É um lance didático, como a gente chama, né? Você já experimentou explicar para uma mulher o lance do impedimento? Né? Olha o Zé Roberto na esquerda, Noronha dominando, vai para a linha de fundo, Jorge Henrique pedindo cruzamento, a bola passou e o Júlio César joga pela linha de fundo. Eu já discuti muito com a Ana Paula Oliveira, que é assistente, por exemplo, ela manja muito mais do que eu. Estou dizendo não profissional. Muito bem. Pela direita, escanteio favorecendo o time do Botafogo. Olha lá o Dodô, já fez um golaço no jogo de hoje. Para variar, né, Dodô? 11 gols no Campeonato Estadual. Já Madison, camisa 16, ele é lateral esquerda, mas vai entrar no lugar do Rui, camisa 10. Arnaldo Lúcio Flávio na cobrança do escanteio. Alex está na primeira trave, Zé Roberto na grande área, levantamento, Gatti saiu tranquilo para fazer a defesa. E no Domingão do Faustão, daqui a pouco você vai curtir a cantora italiana Laura Pausini, que já vendeu mais de 30 milhões de CD. Já no Domingão do Faustão. Aí está jogando o Botafogo com o Joilson. Lúcio Flávio pela direita. Outra vez o Joilson. Mais atrás no Túlio. Túlio chega dominando. Joga pelo meio buscando o Leandro Guerreiro. É tudo de primeira no Joilson. Como se movimenta o Botafogo. Vem o Joilson agora na base da técnica. Opa! Marcão. E o juiz está marcando a falta. O Marcão ficou com a bola. E vai ser punido com o cartão amarelo pela falta sobre o Joilson, Marcília. E nem reclamou, pelo contrário, foi lá pedir desculpa para o jogador. Ele tentou segurar o Joilson na passagem e o braço acabou batendo no pescoço. Não foi ali bem no meio do rosto, né? Foi no lado, perto da orelha, né? Mas não foi o objetivo de atingir o jogador. E a gente sabe que o Marcão não faz parte da biografia do Marcão, né? O Marcão sempre foi um jogador muito leal, né? Não é daqueles volantes habilidosos, mas é um jogador sempre muito leal. E a torcida do Botafogo agora vai soltando um grito de é campeão aos 24 do segundo tempo. O Madison, 16, já está em campo no lugar do Rui. Já Alexandro, 18, ele é atacante. E o Botafogo tem falta para ser cobrada. Madison, número 16, no lugar do Rui, número 10, no time do Cabo Friense. Zé Roberto e Lúcio Flávio posicionados para a cobrança da falta. O zagueiro Alex está lá na grande área, Luciano Almeida também. Bola tocada, Lúcio Flávio faz o levantamento direto, o Gatti acompanha, a bola vai pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta. Vai sair o William para a entrada do Alexandre. Aí o Alexandre com a número 18, já no time do Cabo Friense. Um alerta. Tratamento médico que está se tornando muito popular no Brasil é uma fraude e pode colocar a saúde em risco. Você vai ver hoje no Fantástico, a partir das 8h30, logo depois do Domingão do Faustão. 25 do segundo tempo. 3-1 Botafogo, vantagem substancial do Botafogo, suficiente para a torcida agora há pouco já começar a gritar, é campeão. Olha só, super tiratema entra em ação. Bom, pelo que eu estou vendo aí, caracteriza a mesma linha, né, Marcília? Os corpos estão meio que sobrepostos ali, né? Porque a regra estabelece que exceção feita aos braços, se o pé está mais na frente... mas se tiver uma pontinha do pé, nenhum assistente do mundo vai conseguir decifrar, né? Ainda mais um lance em velocidade, né? Se nós no quadro parado aqui não chegamos a uma conclusão clara e definida, quer dizer, não tem como se culpar um auxiliar, né? Isso aí não é erro. Quando acontece, é limitação do ser humano. Mas o espírito dos auxiliares, de um modo geral, ainda continua sendo aquele de marcar e não deixar, na dúvida, deixar seguir. Não, exatamente, é o espírito de preservação próprio. Na esquerda, o Madison vai lá para fazer a cobrança de falta para o Cabo Friense. Torcida do Botafogo, feliz da vida, canta no Maracanã. Levantamento, a bola vai passar e sobrar do lado direito. Zé Carlos tentou o cruzamento, Leandro Guerreiro tira 2 vezes. A bola passa pelo Marcelinho. Aí sobra na direita com o Jardel. Aí faz o cruzamento, o Jardel, a bola vai passando, o Cleberson do lado esquerdo. Aí o zagueiro Cleberson domina. Cabo Friense vai se expor um pouco mais com essas mudanças. É a pergunta que eu estou repassando aqui para o Noronha e vai responder já para você. E aí, Sérgio Noronha? Entrando o Madison, olha o Botafogo, está antes da linha do meio do campo. Zé Roberto, posição legal. Noronha vai falar já. Zé Roberto pela direita.
Dodô vai pelo centro, Joilson se apresenta. Aí o Zé Roberto cruzou pro Dodô. Na primeira trave passou o Dodô, Luciano Almeida vai lá do lado esquerdo. Chega dominando. Dodô e Zé Roberto pedindo, Luciano Almeida cruzou. Gatti saiu, deu um soco, tirou. Agora ficou no Túlio, queria a falta do Júlio César e o juiz está marcando. Falta do Júlio César sobre o Túlio, favorecendo o Botafogo. E aí, Sérgio Noronha? O desenrolar do jogo já respondeu para você. O Botafogo teve um contra-ataque com 2 jogadores absolutamente livres. No que o Campo Friense foi todo à frente, mexeu e tentou ir todo para cima do Botafogo, abriu espaço e isso é fatal. É a terceira e última substituição do Cabo Friense, Tenório 15, ele é meia no lugar de Marcos Marins, camisa 8. E a falta foi bem marcada. Júlio César fez carga sobre o Túlio irregular. Portanto, Tenório, camisa número 15, está entrando aí no lugar do Marcos Marins. O Alexandro já havia entrado quando veio no lugar do William. E o Madison, número 16, no lugar do Rui. E a torcida bota fora. Que festa linda. Falta para o Lúcio Flávio fazer a cobrança. Luciano Almeida próximo da bola. Lúcio Flávio, pé direito. Jogou pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Brahma, quarta-feira, agora é Zeca Feira. Aí o Biracida mais o juiz do jogo, que levou um beijo agora há pouco do Kleber. Falar em beijo, eles beijam sem parar. Fernanda Lima faz um retrato da vida sexual dos jovens depois dos 20 anos. Você não pode perder o Fantástico hoje às 8h30 da noite. Aí sai jogando o Kleberson. Passamos de 29 do segundo tempo. Por enquanto, Juventude vai indo à decisão no Gauchão contra o Grêmio. Cruzeiro vai fazer a final do Mineiro contra o Atlético. O Santos vai indo à decisão do Paulista contra o São Caetano. Alguns dos campeonatos estaduais pelo Brasil. E o Botafogo vai se juntando ao Flamengo na decisão do Campeonato Carioca. E pela terceira vez na história vai conquistando a Taça Rio. Esta é a 23ª edição da Taça Rio. O maior vencedor é o Vasco com 8 títulos, o Flamengo tem 6. E aí o Marcelinho tocando pro Zé Carlos, chegou para fazer o corte lá atrás, o Juninho. Aí o Kleberson. Como é parecido com o Zé Roberto, claro que ele é mais um pouquinho, tá mais gordinho, evidentemente, tudo, né? Mas impressionante essa semelhança. Olha lá o Lúcio Flávio, dominando mais atrás, tocando no Juninho. Chutão para o ataque, buscando o Joilson. Olha lá o Kleberson. E o Marcão chegou fazendo o recuo mais atrás, agora para o Gatti. Não pode defender com as mãos, dá um chutão para o ataque. Lúcio Flávio. Toca de cabeça para o Jorge Henrique. Lúcio Flávio sempre com muita liberdade, né? Não teve uma marcação específica, não. E o juiz marcou falta agora do Jorge Henrique. E o Lúcio Flávio chegou reclamando. O Biracida deu uma dura no Lúcio Flávio à distância, ameaçou botar a mão no bolso. E ele vai autorizar o atendimento ao jogador do Cabo Friense. O Jorge Henrique no Jardel. Usa o braço esquerdo ali, né, Marcelo? Ele se apoia, não foi maldoso, pelo contrário. Ele tentou alcançar a bola e usou o ombro do jogador como escada, né? Para fazer a alavanca e subir. Foi falta. Jorge Henrique, que até agora tem tudo para passar um aniversário muito feliz. Amanhã ele comemora 25 anos de vida. Ano passado esteve no Santa Cruz no Campeonato Brasileiro. O time foi rebaixado, mas ele conseguiu se salvar, né? Fazendo uma boa campanha, uma boa performance. Bandeirão, um dos bandeirões do Botafogo, tem sempre 2 ou 3. Essa é uma espécie de uma... Não chega a ser uma camisa, mas é o listrado, né? Tem um outro que tem um distintivo, um bandeirão preto, também muito bonito. É sempre um momento que a torcida do Botafogo vai ao delírio no Maracanã. Subiu o Alex tocando de cabeça. Está marcando falta sobre o Alex, cometida pelo Zé Carlos. O Zé Carlos está dizendo que não, e tá bravo com o juiz. E a gente viu na repetição que o Zé Carlos realmente sobe com a mão esquerda ali, né, atrapalhando o Alex, que depois ficou amarrando ali, ajeitando a chuteira do pé direito. E o Júlio César, o goleiro, para fazer a cobrança. Aí o Dodô subindo. Deu uma de Beck o Dodô agora. Ela ficou com o Alexandre. Sai pela ponta direita se mandando. Botafogo que continua na Copa do Brasil. A falta cometida pelo Lúcio Flávio sobre o Alexandre. Venceu o Curitiba por 1-0 na última quinta-feira no Alto da Glória em Curitiba. Joga agora na próxima semana, podendo empatar com o Curitiba
para chegar à classificação. Jogando por um empate para seguir as quartas de final já da Copa do Brasil. Joga quarta-feira aqui mesmo no Maracanã e o Cuca deve manter o time titular. Vai chegando lá o Zé Roberto. A torcida tentando o grito de é campeão, ainda tímido no Maracanã. E a bola tocada para o Alexandre no comando. O Júlio César saiu, deixou a bola ir pela linha de fundo. O Júlio César jogou fora ali uma... Às vezes é uma tirinha que os jogadores têm o hábito de para meia ficar, para o meião ficar preso, não ficar caindo, né? Eles usam, antigamente a gente usava um pedacinho de, sabe essa faixa que a gente usa para botar no tornozelo? Você tirava um pedacinho, uma tirinha e fazia um laço ali, dava no meião, né? Mas hoje em dia os equipamentos são muito mais sofisticados, normalmente a meia não cai mais, não baixa mais, né? Com um pedaço de cadarço também, da chuteira, elástico de dinheiro, atilho que se chama também, né? Enfim, as artimanhas aí para o meião ficar na sua posição correta. Aí Guinho daqui a pouco nisso. O Guinho já foi titular, perdeu a posição para o Leandro Guerreiro. Aí vem o time do Cabo Friense. Se jogou camisa 16 o Madison ali. O juiz mandou seguir. Joilson. Já o Diguinho entrando. A bola vai saindo, é lateral favorecendo o time do Botafogo. Sai o Lúcio Flávio no Botafogo. Para a entrada do Diguinho, que é mais de marcação, né? Diguinho que é volante, chega e tal. O Botafogo vai com 3 zagueiros. O Joilson passa a fazer ali um papel, tem liberdade para fazer um papel de meio e tem feito muito bem, por sinal. O juiz marcou falta do Joilson ou do Lúcio Flávio. Os dois estavam na jogada. Madison. A bola vai ficando com o Zé Roberto. Falta do Marcão sobre ele. Torcida do Botafogo está aí. Placar final no Campeonato Mineiro. Cruzeiro 4-0 no Tupi. 0-0 no primeiro jogo. O Cruzeiro é finalista. Cruzeiro e Atlético 2 anos depois vão decidir o Mineiro. E a torcida do Botafogo, enfim, soltando um grito mais forte de é campeão e fazendo a festa no Maracanã. E o grito de é Lúcio Flávio, que saiu para a entrada, desse aí o Diguinho. Vai para o fundo, cruzamento, Jorge Henrique, Gatti saiu para fazer a defesa. E sai jogando o time do Cabo Friense lá pela direita. Se mandando o Tenório. Tentou o cruzamento para a área, Alex se tirou na primeira. E o Túlio chega na rebarba para tirar. Virada de jogo do lado esquerdo para o Madison. Joilson. Jogando demais. Dominou e saiu jogando com velocidade e ao mesmo tempo categoria. Zé Roberto passa do lado esquerdo. O Dodô está pelo centro, mas há 6, 7 jogadores do Cabo Friense e os 3 do Botafogo. Ficou difícil, por isso o Joilson recomeçou com o Diguinho. E o lateral é do Botafogo pela direita. Aos 35 minutos de bola rolando no segundo tempo. O Botafogo vai conquistando o título da Taça Rio. Pela terceira vez na sua história. Foi campeão em 89, campeão em 97. Vai chegando ao terceiro título da Taça Rio para a alegria da sua grande torcida. E nos 2 próximos domingos, decidir o campeonato estadual contra o Flamengo. Estou achando o Botafogo um pouco acomodado, né, no placar. Talvez a vitória garantida, considerando isso. O Botafogo diminuiu bastante o ritmo. Flamengo que vai buscar o seu 29º título e o Botafogo o 19º. Olha o Leandro Guerreiro levando. Passou na ponta esquerda pedindo o Dodô. A bola é para ele. Zé Roberto está lá como se fosse o centroavante. Ele preferiu recuar para o Jorge Henrique. Aí tocando mais uma vez pela esquerda para o Leandro Guerreiro. Devolvendo o Jorge Henrique. E o Cabo Friense recupera a posse de bola e sai jogando com o Cleberson. Túlio vai, aperta na marcação. Ele tentou fazer o passe na ponta direita. Jogada de velocidade. Quem vai receber lá na ponta direita é o Madison. Ele vai tentar ir na linha de fundo. Alexandre pedindo. Costurou, levou, fez o cruzamento. Juninho tira. E o Diguinho vai tentar o domínio. Foi empurrado e sofreu a falta. Marcada pelo Biraci Damas. Falta do Marcelinho. O Biraci Damas marcou a falta nesse lance aí. O Diguinho domina. Olha ali. E quando o jogador salta, qualquer leve toque é suficiente para caracterizar a falta, né? E tirar o jogador do equilíbrio mesmo, né?
Aí o Júlio César dá um chutão lá para o ataque, buscando o Dodô. Muito forte, a bola vai saindo. O lateral favorecendo o time do Cabofriense. Daqui a pouco, no Domingão do Faustão, as novas videocassetadas e mais uma eliminatória da Dança dos Famosos. Os próximos 2 domingos, as decisões pelos campeonatos estaduais. Há exceções, como, por exemplo, o Campeonato Pernambucano, que foi decidido com o Sport conquistando os 2 turnos. O Sport do técnico Galo, que agora contratou o Giovani, bem firme e forte para o Campeonato Brasileiro, ao lado do Náutico, 2 grandes do futebol pernambucano no Campeonato Brasileiro deste ano. Distrito Federal também já tem o seu campeão, é o Brasiliense, tetracampeão do DF, o Brasiliense. E outros estaduais sendo decididos, Atlético e Cruzeiro, por enquanto, Grêmio e Juventude no Gauchão, Santos e São Caetano no Paulista, mas o Bragantino botou uma bola na trave agora há pouco e o Fábio Costa fez uma grande defesa lá no Morumbi. E aqui vem o Botafogo com o Túlio. Faz o cruzamento, buscando o Joilson, dominou, tentou o chute. A bola vai voltar no Diguinho. Mais atrás no Leandro Guerreiro. Ajeitando para o Lúcio Flávio. Aliás, para o Juninho, perdão. De olho aqui no Lúcio Flávio saindo do campo. Já foi substituído pelo Diguinho, Lúcio Flávio. Aí a bola com o Jorge Henrique, quando dá para o Juninho. Juninho domina lá pela esquerda no campo defensivo. Leandro Guerreiro, de novo no Juninho. Aí o Jorge Henrique. Tocou no Leandro Guerreiro. O Botafogo vai valorizando a posse de bola. Errando poucos passes o jogo inteiro o time do Botafogo. A confiança vai aumentando. E a margem de erro fica bem pequenininha. Zé Roberto. Fica marcado. Vai para a jogada individual. Parte para a jogada individual. Passa o pé sobre a bola, Diguinho se desmarca, ele toca nas costas do Diguinho, o assistente marcou alguma irregularidade, hein? Foi falta sobre o Zé Roberto, o Bandeira continua marcando, o Cabofriense vai, o Diguinho está chamando a atenção do juiz, o Marcelinho levou pela direita, o Zé Carlos pediu e cruzou, bola tocada, gol! Mas não vai valer, vai marcar a falta, não valeu, exatamente, é a história da falta lá atrás, que o assistente ficou chamando a atenção, o Valdemar Lemos agora paga geral para o quarto árbitro, você vê ali, ele se aproxima, o Nalcini parece ali que estava com ele. E o assistente marcou falta sobre o Zé Roberto. O gol do Alexandre na jogada foi parada antes que ele tocasse. O Valdemar chamou de ladrão o quarto árbitro. Foi uma vergonha. E os bandeirinhas veio mal intencionados, a gente sabe disso. Palavra do Cleverson. E olha aí, o Zé Roberto e o Júlio César. O Júlio César vai, chuta o tornozeiro do Zé Roberto e o bandeirinha marcou. Na hora que aconteceu, eu interrompi a tua narração, o Luiz Roberto, e disse, foi falta sobre o Zé Roberto. O bandeirinha acertadamente marcou. O erro foi do Biraci Damasio. E do equipamento que não funciona, que não treme no braço do Biraci. O Biraci Damasio não olhou para o seu auxiliar, seguiu, deu seguimento, e o auxiliar corretamente ficou com o seu instrumento de trabalho com a bandeira levantada para chamar a atenção do árbitro. Pronto, estou dizendo aqui na transmissão, o bandeirinha está lá, chamando a atenção, o Biraci não olhou e tal, enfim, foi toda a sequência do lance. E o bandeirinha ficou marcando essa falta desde o início, desde a hora no momento que ela aconteceu. O Biraci foi muito desatento, né? E o tornozeiro do Zé Roberto foi chutado pelo Júlio César aí. E é lance de expulsão, Marcelo. Olha, o bandeirinha ficou. Aí é o momento que está seguindo a jogada, ó. E o bandeirinha está lá, marcando a irregularidade. Corretamente, era lance no mínimo para cartão amarelo sobre o jogador Júlio César, né, que não tem cartão amarelo até agora, né? E o erro, a desatenção do Biraci Damasio, que não atendeu, né, a marcação do seu auxiliar. Ou porque não viu, mal colocado, ou porque o equipamento, né, do Vibracal que eles usam não funcionou, né? Marcília, deixa eu te fazer a seguinte pergunta. No caso agora do Beival, que ficou marcando essa falta sobre o Zé Roberto, olha nessa jogada, olha, fez a falta, olha o bandeirinha, presta atenção. Ele vai marcar a falta, olha. E daí ele não abaixou mais. Olha o Biraci de frente para ele. Não olhou. O Biraci foi desatento, sem dúvida. A falta é clara, porque toda jogada é clara para você que está curtindo a nossa transmissão. Desde o instante a gente está dizendo isso. Olha, ele faz até o gesto da falta. Mas depois que se configura um novo lance lá na frente, é correto o bandeira do outro lado ficar marcando? Pode voltar. Ele só não pode mais voltar atrás e se saísse o gol e mais. Depois de sair o gol, dar o centro. Que aí nós vamos ter uma nova fase de jogo. Mas onde é que está o vibracal do árbitro? Não funciona. Ver. Não, eu não consegui ver no corpo. É no ombro, sob a blusa, no mano. Você tem que ter tirado. Não dá pra ver, não. Eu duvido. É por dentro do braço, a manga da camisa fica solta. Quero ver. Eu não consegui ver até agora. Talvez não esteja mesmo. Olha lá, braço esquerdo, não é? Olha, uma coisa se fosse uma caixinha, olha ali.
Tá vendo? No braço esquerdo dele. Olha lá, a caixinha. Tem uma caixinha ali, só que não funciona. Ele já tinha feito um sinal no primeiro tempo, inclusive, né? Termina no Morumbi 0 Santos, 0. O Santos não conseguiu vencer o Bragantino 2 vezes. Está na final, mesmo assim, pela melhor campanha. Tecnicamente, a decisão foi toda ela correta. A forma como ela aconteceu é que foi toda ela equivocada. Juventude 1, Veranópolis 2. Mas o Juventude está na decisão contra o Grêmio. Zé Roberto levantando para o Dodô. Tentou o domínio, devolveu. Zé Roberto levou com habilidade, bateu para o gol. Gatti vai lá para fazer a defesa. Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia, a maior variedade e o melhor atendimento. Aí o Zé Carlos, finzinho de jogo no Maracanã. O Botafogo vai conquistando pela terceira vez na sua história a Taça Rio. O segundo turno do Campeonato Estadual. Vai chegando a decisão. Botafogo 18 vezes campeão carioca. Flamengo 28 vezes. Nos próximos 2 domingos, num dos grandes clássicos do futebol brasileiro, eles estarão decidindo o Campeonato Estadual. E o Botafogo vem na ponta esquerda com o Jorge Henrique. Trouxe pelo meio, tocou no Diguinho. Dodô se desmarca, Diguinho arrumou, bateu pro gol, a bola vai para fora. A gente falou muito da semelhança do Ibiraci Damasio com o Zé Roberto. Vamos ver agora os dois na mesma tela, olha só. Claro que o Ibiraci tá mais gordinho, mas quando era jovem, o Ibiraci, que tem muito, mas de rosto eles são muito parecidos mesmo, né? Luiz, e numa entrevista ontem à Rádio Globo do Rio, o Ibiraci usou a palavra fininho para definir a própria silhueta, viu? Ah, é fininho, Tino? Tô fininho, palavras dele. Imagina quando ele tava gordo. Então, tudo bem, tá com a barriguinha acentuada o Ibiraci, mas tá até, só ficou desatento nesse tipo de lance aí, né? Talvez ele tenha, porque essa história do Vibracol, né? Você passa a confiar nesse equipamento e você perde o hábito de olhar, isso é um problema, né? É a mesma coisa hoje em dia com o computador, a gente para de fazer conta na história de classificação de campeonato, o computador faz tudo pra gente. E nós, olha o chute ali da direita, o Everton tentando levar pro chute. Aí você vai perdendo o hábito de fazer aquelas contas de cabeça que você sempre teve, né? Isso também pode acontecer com o árbitro. Afinal tem um equipamento que chama a atenção, né? Ali o Marcelinho tentou fazer o giro pro Zé Carlos, cruzamento, Júlio César foi lá para fazer a defesa. O Marcão chega para fazer o corte. O Cabo Frense também liberando os seus laterais. O Marcão jogando ali de terceiro zagueiro. Ele, o Kleberson e o Everton. O Botafogo vai mexer de novo. Vai entrar André Lima, camisa 18. Vai sair Jorge Henrique. Daqui a pouco a mexida no time do Botafogo. Aí vai chegando o Túlio em cima do Kleberson. 45 minutos. Vamos ver quanto tempo vai dar o Ibiraci Damasio. De acréscimo nesta decisão da Taça Rio. O Botafogo vai se aproximando pela terceira vez na sua história da conquista do segundo turno da Taça Rio. Em 89 a primeira, tá aí o Bebeto de Freitas, presidente do Botafogo, que faz um trabalho de resgate do Botafogo nesses últimos anos e tem sido premiado com o time frequentando as primeiras posições dos campeonatos, com o título da Taça Guanabara do Campeonato Estadual do ano passado, uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. E esse ano conquistando a Taça Rio. Vai saindo o Jorge Henrique para a entrada do 18, André Lima, como já informou o Tino. A substituição no Botafogo. Campeão em 89, campeão em 97 da Taça Rio. E vai chegando a decisão do Campeonato Estadual para tentar o bicampeonato. Chute para a defesa do Júlio César. Botafogo que conquistou o bicampeonato em 89 e 90. Foi o último bicampeonato do Botafogo. Exatamente quando saiu daquela fila, daquele jejum de 21 anos, conquistou o título de 89 e depois o bi em 1990. E desde então, jamais conquistou seguidamente 2 títulos estaduais. Aí o Dodô recebendo. Aí caminhando para o finzinho do jogo no Maracanã. A torcida do Botafogo prontinha para comemorar o título da Taça Rio. Teremos 3 minutos de acréscimos aqui no Maracanã. E a falta marcada do Alex. Ali na ponta esquerda, sobre o 16, Madison, favorecendo o time do Cabo Frense. E o Botafogo vai queimar a última substituição. Vai entrar o Juca, volante, camisa 14. Vai sair o Zé Roberto. Certamente de pazes agora com a torcida. Vamos acompanhar. De repente, até de forma proposital, o Cuca faz essa mexida, né? Que é para o jogador sentir o aplauso, o carinho, depois de ter saído vaiado no último domingo. E a substituição entrando o Juca, que já está aí com a bola.
Joilson passa pela ponta direita, bola para ele. Dodô se manda, vai lá pelo centro. Na ponta esquerda, o André Lima pedindo. Joilson fez o cruzamento para o André. Ele dominou, ajeitou, limpou para o pé direito, tentou o drible, trombou, ganhou, fez a falta e o juiz marcou. Talvez ele tenha tocado com a mão na bola ali naquela confusão, né? Luiz, e o Campeonato Carioca vai caminhando para um clássico na decisão que não aconteceu nos últimos anos. Já tivemos Fluminense, Volta Redonda e Botafogo e Madureira. É isso mesmo, 2005 e 2006, sempre com a presença de um time chamado pequeno na decisão. A última decisão com dois grandes em 2004 com o Flamengo e Vasco, que fizeram a decisão e o título foi conquistado pelo Flamengo no segundo jogo com 3 gols do Jean, hoje no Corinthians. Aí o Juca dominando, faz o passe para o André lá na ponta esquerda. André chegou e o Biraci Damasio está pedindo a bola. O Biraci Damasio pede a bola e apita. Fim de papo no Maracanã, 3 para o Botafogo, 1 para o Cabo Friense. O Botafogo é campeão da Taça Rio em 2007 e está na decisão do Campeonato Estadual. Botafogo vai defender o título de campeão carioca contra o Flamengo nos próximos 2 domingos. E a comemoração, claro que a comemoração da Taça Rio é sempre mais tímida, afinal a decisão está logo ali. E os repórteres da TV Globo estão acompanhando os jogadores campeões da Taça Rio. Botafogo levanta pela 3ª vez em sua história o título de campeão da Taça Rio. Time Marcos, Renato Ribeiro. O artilheiro do Botafogo, 11 gols no campeonato, Botafogo vivo na final e você com a chance particular também de buscar mais essa artilharia, né, Dodô? Acho que está indo de pouquinho, de um gol em gol. O Botafogo está passando de fase. E cada jogo a gente consegue marcar. Acho que o Botafogo foi bem hoje. Acho que jogou uma decisão certinho. Fez 3 gols e manteve direitinho. Agora comemorar muito ou se concentrar já para a final? Não, acho que hoje foi uma semifinal, né, pra gente. O Flamengo está na final. A gente conseguiu passar para a final. Para descansar e já pensar na quarta-feira tem Copa do Brasil, né, para depois pensar no Flamengo. Aí o Dodô que nos últimos 4 jogos contra o Cabo Friense marcou 4 gols, Renato. Aqui com o técnico Cuca cumprimentando os jogadores do Cabo Friense, o técnico Valdemar Lemos. Desculpa, também foi você. Boa sorte. Tá. Campeonato maravilhoso, viu? Parabéns. Cuca, título da Taça Rio, a comemoração mais tímida, na final tem o Flamengo na semana que vem já. Hoje jogou bem, o Cabo Friense é um bom time, cresceu muito com o Valdemar. E a equipe, no segundo tempo, administrou bem o jogo, coisa que a gente não estava fazendo antes. Há favoritismo nessa final? Eu acho que não, é uma final merecida, principalmente pela nossa parte, e o campeonato inteiro jogando bem, a exceção de uma ou outra partida, e agora quem vai ganhar com isso é o público inteiro. E uma das referências de raça no Botafogo, o meio-campo Túlio, que já tem 5 gols na temporada. Fala agora o Túlio. O Túlio, antes do jogo, o Cuca preparou uma surpresa, botou o vestiário cheio de mensagens e agora ele recebe aí exatamente o beijo da esposa, a filha. Essa proximidade foi muito importante, Túlio. Muito importante. O Cuca sempre apronta uma pra gente e a família tá junto. Não sei como, mas estão aqui dentro de campo. Para mim é a primeira vez que eu sinto essa emoção e eu tô feliz, mas ainda tô com os pés no chão porque a decisão é contra o Flamengo no próximo final de semana. Muito bem, Túlio falando com o Tino, Renato Ribeiro, os repórteres da TV Globo, repercutindo com os jogadores a conquista do Botafogo, que vence por 3-1 com gols do Túlio, fez esse bonito gol abrindo a vitória do Botafogo, comemorando com a família, com a torcida do Botafogo. Nos próximos 2 domingos, Flamengo e Botafogo decidindo o título do Campeonato Estadual. Você está vendo agora o gol do Dodô, que foi o segundo golaço do Dodô, né? Como sempre, deixando a sua marca de muita técnica, de muita qualidade. Na sequência você vai ficar com a segunda parte do Domingão do Faustão. Vitória do Botafogo, festa feliz a torcida alvinegra, campeã da Taça Rio 2007.